O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Inox que se inicia. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. E o assunto de hoje é um assunto inovador. Fique de olho porque você não perde por esperar. Mas claro, antes de nós darmos início, eu gostaria de fazer o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores que têm apoiado o desenvolvimento desse canal, não é, Douglas? Disseminar conteúdo a respeito do aço inox, do universo do aço inox, que é tão rico e tão necessário, não é não, Douglas? É verdade. Queremos aqui de pronto agradecer, né, todo o apoio que nós estamos recebendo referente a isso, e quero dizer também, né, que os espaços já estão esgotados. Se não está esgotado, está quase, está muito apertado, está muito difícil a gente conseguir encaixar aí, isso graças ao mercado do graças do inox, ao trabalho, abraçou, né, é verdade. A gente trabalho se sente acolhido por este mercado. O pessoal tem chamado, cada vez mais tem aumentado o número de procura de pessoas interessadas em fazer parte desse projeto, se não nesse semestre, no seguinte, que a gente lança uma nova temporada, enfim. Muito obrigado aí, principalmente para aqueles que já estão conosco, né? Aperam, Sabra Fair, Inox Color, Inox Par, Inox do Brasil, MS, Linox, gente, o Inox para o mundo. Inox para o mundo, a gente só tem a agradecer todo esse pessoal que vocês estão vendo aqui no nosso cenário, vocês vão ver aí, vão ver na nossa tela, vão ver passando aí pelo programa, enfim, muito obrigado a todos vocês, né? O Joel também, um grande arquiteto aí que está fazendo um projeto muito lindo. Vem novidade já aí, vem né? novidade aí, a gente tá doidinho para trazer ele aqui, só não traz ainda porque estamos acertando os detalhes, né? Verdade. Então, muito obrigado a todos vocês. E no último episódio nós tivemos aqui a Sabra Fair, Sim. Com um conteúdo muito legal sobre abrasivos. O Maurício, um abraço aí pro Maurício, trouxe um conteúdo muito rico a respeito dos abrasivos aí para acabamento do polimento, escovamento do aço inox. Então você que ainda não assistiu, a oportunidade você tem, só acessar o nosso canal, @papo de inox, nosso Instagram, e vai ter lá o nosso último episódio, tanto quanto os outros que nós fizemos, que já são mais de 16, né? Mais de 16. Estamos chegando no 20. E hoje nós estamos passando de 8.400 inscritos no nosso canal. Sempre aumentando. E é importante, né? Se não fosse algo que trouxesse relevância para o mercado, no sentido de conhecimento, de soluções, porque sabemos que esse mercado é um mercado novo, carente, e quando você traz soluções, o mercado ele te abraça. Conhecimento que abre portas,
que fortalece o network. Então fica o nosso agradecimento, claro, mas entendemos que nós também estamos trazendo resultados positivos para o mercado como solução. Exatamente. E nós estamos hoje aqui também com mais uma solução para apresentar para o mercado, não é? Exatamente, e vamos apresentar, né? Claro, o pessoal já tá querendo fica saber. à vontade, Jonathan, você gosta de falar, mas eu gosto mais. Vamos lá, conosco hoje está o Marco Rocha, de 40 anos, ele que é CEO da Loja do Aço Inox, formado em administração de empresas, com pós em administração de negócios pela Mackenzie. O cara fera, graduado, né? hein? E é importante destacar que ele está trazendo aqui algo inovador, uma startup que é algo revolucionário, eu digo, para o mercado do inox, porque eu trabalho com aço inox desde os meus 13 anos. E uma grande dificuldade que eu tive no decorrer da minha trajetória aí, profissional, e passei também pelo departamento de compras, é exatamente ter uma solução que eu tivesse uma economia na compra do material quando eu não precisava e não iria utilizar a totalidade daquele material, comprar o material fracionado. E agora nós vamos trazer uma inovação aqui, que aí eu vou deixar, acredito, você termina de explicar e depois a gente desenvolve todo esse assunto que é importante aí para vocês. Tá empolgado, o homem aqui tá empolgado, né? Não, Marco? Seja bem-vindo ao Papo de Inox, é um prazer recebê-lo aqui para contar um pouquinho da sua trajetória e, claro, dessa novidade que você vai apresentar para o mercado que nós também estamos super interessados em conhecer. Seja bem-vindo. Gente, eu agradeço, de verdade, muito. Estar aqui no Papo de Inox pra gente, né? Tá sendo a realização de um dos nossos objetivos. Bacana. Primeiro, eu agradecer vocês, agradecer o Douglas, o Jonathan, pelo convite. A gente se sente honrado. E é o que vocês estão falando aí. A gente fala pouquinho. Tem muito assunto aí pela frente. Tem bastante assunto, mas eu acho que dá pra gente fazer a pessoa que tá ali do outro lado conseguir entender melhor quem é a gente, o que a gente traz de solução, quais são essas inovações e como a gente pode atender o mercado de tudo isso daí que você estava falando, né? Legal. Mas antes da gente começar a falar sobre a Loja do Aço Inox, que é o grande interesse do nosso público, a gente queria saber quem é esse Marco que está por detrás desse projeto, né? Como é que ele chegou a esse ponto da sua trajetória de lançar esse qual foi a ideia? Né? Da onde surgiu? Da onde surgiu? Quem é esse Marco? Conta pra gente. Se apresente para o mercado, por favor, para o universo do inox, como a gente costuma dizer. Vamos lá. A gente trabalha... Nós somos uma empresa que trabalhamos há muitos anos no mercado relacionado ao aço carbono e ao aço inox. Na verdade, essa trajetória toda não começou comigo, ela começou lá atrás com meu pai. Legal. Então, meu pai, ele desde garoto, né? A trajetória do meu pai, ele foi um rapaz assim, vamos dizer, um pouco mais negro do que eu, ele era um pouco mais pobre, ele teve vários problemas em relação... O pai dele acabou abandonando ele quando eles eram pequenos, e aí eles saíram de uma cidade pequena do interior e vieram para São Paulo. Meu pai sempre trabalhou desde novinho, desde os 10 anos ali, batalhando e tentando, tinha um monte de irmão, então ele era o segundo mais velho, trabalhou sempre e tal. E aí, quando ele era já um pouquinho mais velho, ele conseguiu um emprego de office boy, onde? Na Acesita. Tá brincando. A Acesita, a Aperam antiga. Antigamente, né, se chamava de Acesita. Perfeito. E aí ele começou ali, né, office boy e tal, foi subindo, chegou a vendedor. Aqui em São Paulo. Isso. Legal. Aí ele passou um tempinho em Timóteo, né, mas ele foi um tempo curto, acho que 1 ano. E aí de lá ele voltou já com a cabeça de, preciso empreender, preciso fazer meu próprio negócio, preciso fazer meu dinheiro. E aí a partir daí ele já começou... E ele tinha um outro amigo que também era vendedor ali, e ele falou, vamos montar nossa empresa? O que você acha da gente montar a nossa? Mas na época eles trabalhavam muito com carbono. Sim. Então dali eles começaram tal, houveram alguns desentendimentos, tal, ele ficou um tempo com esse amigo dele, e aí separaram, cada um foi seguir sua vida, né? Cada um fez a sua própria empresa, e o meu pai foi fazer a dele com os irmãos dele. Então ele começou com um dos irmãos dele, ele teve uma empresa que chamava Metal Center, lá atrás, ficou um tempo com a empresa. Sempre voltado para esse nicho de aço como um todo. Sim. Não inox, aço carbono. Ainda não estava voltado para inicialmente, como carbono, porque eu acho que era o nicho que ele mais conhecia, ele conhecia melhor, né? Sim. Então ele foi ali do carbono e tal, ficou um tempo com essa empresa, aí não deu muito certo com o irmão, fez com o outro, aí ficou um tempo. Aí ele se juntou com esse
irmão dele que é o Sidney, que é o meu sócio hoje, né? E aí eles, vamos fazer aqui, vamos fazer ali e tal, vamos. Aí eles começaram, indo lá em 2001, mais ou menos, eles começaram com a empresa, novamente, mexendo com carbono e tal. Só que aí eles começaram a perceber que existiam outros movimentos, que eu tava até falando pra você. Meu pai, ele era um cara muito assim, que gostava de... Ele acreditava que as coisas aconteciam na vida dele porque tinha um propósito. Então, pô, Isso é interessante. Isso aconteceu comigo porque tem que me acontecer agora, porque eu tenho um propósito para fazer uma coisa maior. Então, ele era movido por propósitos, sim, né? Sim. Não reclamava de nada que acontecia, ele só se reinventava de acordo com as circunstâncias. Eu vi meu pai se reinventar diversas vezes. 1 milhão de vezes. Eu vi ele quebrar, eu vi ele começar de novo, eu vi ele tentar. E eu nunca vi ele falar assim, tá ruim, não vai dar certo, não vou conseguir. Nunca vi. Eu nunca vi isso. Eu sempre vi ele falando assim, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Eu lembro um dia que ele falou pra mim assim, eu tinha uns 16 anos, talvez. Ele falou pra mim assim, você tem que todo dia levantar, olhar no espelho e falar, eu vou te vencer. Eu vou vencer você. Ele queria vencer a ele mesmo. Ele tinha que provar pra ele mesmo que ele era bom. Então o maior concorrente dele era ele mesmo. Era ele. Ele, eu juro por Deus, eu tenho certeza, ele nunca enxergou outros concorrentes. Ele nunca viu outros caras junto com ele. Ele via que ele conseguiria. E, por exemplo, esse caso que a gente tá falando, como que ele entrou no Inox? É isso que eu até perguntei, né? Eles tinham uma empresa que era... A empresa deles, né? Era pequenininha, bem pequenininha, num espacinho assim, era uma casinha, ali na zona norte de São Paulo. Era um terreninho assim, com uma casinha que era um cômodo, sala e cozinha. Assim, bem pequenininho. E aí ele foi almoçar, na volta do almoço, ele era diabético, mas adorava um docinho, né? Aí ele voltou comendo aquela balinha de iogurte, sabe? Sei. Aí ele abriu a balinha de iogurte, comeu, no papelzinho tava escrito o nome da empresa, que era uma empresa de alimentos, e um número de telefone. Aí ele falou, vou ligar pra esse lugar. Aí pegou o telefone, ligou, por acaso, caiu numa menina que era uma estagiária, e a estagiária falou pra ele, que legal, você trabalha com aço? Nós estamos aqui fazendo toda uma mudança, onde a gente tem que sair do carbono e ir pro aço. Olha, desculpa, pro inox. Você sabe, né? Aí ele, sei tudo do inox, pode contar comigo que eu vou te ajudar. Isso em que ano era? Acredito que 2002, 2003, por aí. Aí ele falou, não, eu vou fazer pra você, vou te ajudar e tal. Aí ele desligou o telefone, meu Deus do céu, não sei nada de inox. Mas ele sabia onde buscar a informação. Exatamente. Você imagina, hoje a gente está aqui fomentando a informação, ao conhecimento sobre o aço inox, porque a gente entende que existe uma carência no mercado exatamente pelo conhecimento do que é o aço inox, quais suas aplicações, qual é a carência e a necessidade do mercado. Imagine você tornar atrás, em 2002, que não se tinha tanto acesso à informação, a internet não estava tão fortalecida, o acesso ao WhatsApp. O WhatsApp veio quando? Em 2013, 14? Você imagina, os vídeos no YouTube surgiram, né? Imagina as dores e as dificuldades do povo nessa época. Sim. Teu pai foi um desbravador, vamos dizer assim, para trazer a oportunidade. Eu acho que ele criou a oportunidade na realidade, não é? Se ele não tivesse pego o telefone e não tivesse ligado, não tinha oportunidade nenhuma. Você concorda? Concordo. Sim, então o que ele fez? Tentou. Ele poderia ter recebido um não. Perfeito. Mas ele viu. E ele poderia também ter feito o quê? Você mexe com inox? Não. Desliga o telefone. Não mexo. Se eu não mexer, agora eu vou mexer. Aí o que ele fez? Começou a ligar. Tem um amigo aqui, tem um amigo ali, ligo pra esse, ligo pra aquele e dá um jeito. O mais interessante é que ele viu o telefone e o nome da empresa no papel de uma bala, né? Eu acho que esse que é o grande... Ele tinha muito esse negócio. Da oportunidade, né? As pessoas ficam procurando oportunidade no céu, escrito no céu, né? Tipo, aqui tá... E na verdade, uma coisa simples da vida. Foi ali, pegou uma bala, foi e viu... Ele não mediu dificuldade, ele viu oportunidade. Eu via muito isso nele. Que eu tento trazer pra mim. Muitas vezes você fica falando assim... Ai, Deus, me dá uma luz. Ai, Deus, fala comigo. Mas será que ele não tá te mostrando jeito, coisas, né? Em outros pontos? No papel de uma bala. Às vezes é isso, às vezes é um papel de uma bala. Então ele foi atrás, ele entendeu como que ele poderia fazer. E eu lembro que ele ficava sempre assim. Como era um pessoal que tava mudando e eles não sabiam fazer, eles ficavam ligando toda hora pra ele.
Então ele virou tipo O o consultor. consultor deles. Então, E sem conhecer tanto. É que o inox e o carbono, eles são diferentes, claro, em composição. É isso que é importante. Não tem dúvida. Mas em aplicação... Medida, finalidade. diâmetro, medida. É claro, você vai ter as suas variações ali, mas basicamente Dá é pra se igual. virar. Dá, É. né? Pra se virar. Dá pra dar um jeito. Então ele fazia um depar ali. Isso aqui se fala com aquilo. Então, aí começou aí em um amigo, em outro, ligar. E aí ele começou... A trazer soluções para aquele mercado que era carente. Eu já trabalhava com ele. E que mercado é esse? Deixa eu entender. Você começou a falar que ligaram para ele, ó, estamos mudando Ele se focou muito em indústria de alimentos e indústria de bebidas. alimentos e bebidas. Numa E época o de se transformação utiliza, mesmo. e se utiliza muito isso, né? Sim. A Anvisa bate muito em cima. E eu acho que eles estavam Isso. exatamente o que você falou, no Era a momento época de transformação. de mudar. Porque no passado usava muito galvanizado. É. E aí eu acho que chegou um momento que a Anvisa falou assim, ó, Vai ter Não que pode. mudar, vai ter que tem que mudar. ir pro inox. Tem que Sim. ir. Não é nenhuma possibilidade de não ir. Tem É que uma ir. obrigação. Então eles tinham um tempo de adequação. E aí Perfeito. foi nisso que ele, acho que casou também, né? Deu certo ali. E ele foi auxiliando. Então eles precisaram muito desse material. E eles começaram a perceber. Um outro ponto que a gente até estava, né, falando anteriormente, eles viram uma outra oportunidade. Isso já foi o sócio dele, que é o meu... Mas já estava trabalhando com aço inoxidável. Não, já estavam trabalhando com inox. Um momento eles estavam mandando um material para um determinado cliente. Era um tubo até razoavelmente grande ali. E eles compraram um tubo com 7 metros. 6.800, alguma coisa assim. Aí eles viram a oportunidade. Esse meu sócio, ele falou assim, pô, o cliente pediu 6 metros. Vamos mandar 6 metros. Aí ele falou assim, não faz diferença. Ele, não, vou cortar esse pedaço de 1 metro e vou deixar guardado aqui. O cliente queria só 5 metros. 6, meia dúzia. E Só vocês que a barra era um pouquinho maior. A barra tinha 7. Tem fornecedor que você compra que às vezes é maior a barra. Sim. Ele comprou, aí ele fez o quê? Levaram em um amigo, cortaram, guardaram aquele 1 metro e mandaram o certo pro cliente. Tudo certo. Entendi. O material ficou lá, no Ficou chão. em estoque, vamos dizer assim. Só que era numa casinha pequenininha, então ficou lá. Aí um dia um cliente chegou, de chão lá, olhou. Isso aqui é de alguém? Não. Quanto é? Aí, pô, oportunidade. X. É meu. Aí falou, pô, peraí, tem gente que precisa comprar coisa fracionada, pequenininha. Por que a gente não vende assim? Aí eles começaram a fomentar isso. Ele enxergou ali uma oportunidade, sim. uma carência do mercado. Nisso eles começaram a fazer uma coisa que eles faziam bastante, em sucateiro, que trabalhava com alguma coisa de inox, só que o inox não era muito valorizado, Sim, e comprava pedaço. Começaram a comprar pedaço. Então, comprar com preço mais baixo. sim. Eu vou comprar um pedaço aqui de 2 metros. Pô, 2 metros cabe. Eu sei que tem gente que usa 1 metro, tem usa 2. Comprava e guardava. Porque ele tinha um público também que precisaria daquele material, né? Exatamente. Bacana. Começaram a aparecer pessoas que queriam comprar fracionado. E aí, se você tinha 1 metro, 2, era melhor o cara comprar 1 metro que comprar uma barra de 6. Aí o cara começou. Compra um pedaço aqui, compra um pedaço ali. Você entendeu? E aí isso começou, eles começaram a perceber que, pô, tem jeito. Tem negócio aqui. Tem mercado pra Tem isso. mercado. E aí foi desenvolvendo. Chegou uma hora que a gente tava andando em cima de todos os tubos, assim, né? E Imagina, você Sushi. já estava lá, Há o Marcos muito já tempo. trabalhava junto desde lá da época do carbono. Comecei a trabalhar com meu pai com 12 anos. Com 12 anos, eu morava num prédio. E aí, garoto de prédio, sabe como é que é? Eu tava lá embaixo e eu ouvi os meninos falando sobre mesada. Aí eu cheguei no meu pai, que eu lembro que eu sempre ficava esperando meu pai chegar pra conversar com ele. Eu gostava de ficar do lado dele, eu queria conversar com ele. Então eu ficava esperando, ele chegava um pouco mais tarde. Pra uma criança, 9 da noite, já tá tarde, né? Sim. Aí eu ficava ali do lado dele, aí um dia ele tava ali tomando um banho, tava ali enchendo o saco dele. Aí eu falei assim, ô pai, eu queria te pedir um negócio. Ele, pode falar. O pai nunca foi um cara de, tipo assim, você pedir ele te falar não. Mas aí eu cheguei e falei, eu queria que você me desse uma mesada. Aí ele falou, entendi. Aí ele viu uma oportunidade. Ele veio oportunidade em tudo. Agora ele vai aprender o que é isso. Vai empreender. Meu pai ele olhou e falou assim, pra que você quer uma bom, mesada? Pra que é que você quer uma mesada? Que eu queria ter meu próprio dinheiro. Aí ele falou, vem aqui, não é você assim vai que aprender. funciona. Ele falou, ganha dinheiro quem trabalha. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Por que eu vou te dar? Aí eu falei, mas como que eu vou trabalhar? Aí ele falou assim, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Aí ele falou, então amanhã você acorda às 6 da manhã e você vai comigo trabalhar.
Aí eu falei, eu vou estar lá. Aí acordei cedo, fiquei esperando ele. Ansioso, Aí ele, né? e meu pai era assim, bateu na porta, você saiu? Vai comigo. Você não saiu, ficou, amigo. Aí eu já tava pronto, fui na bala com ele. Aí entrei no carro, fui embora, fiquei com ele, né? Eu trabalhei de manhã, à tarde Isso é estudei. legal. Aí fiquei uma semana fazendo isso. Chegou no final da semana, ele chegou e falou assim, ó, vem cá. Numa sexta-feira, ele pagava os funcionários dele por semana. Falou, ó, tá aqui seu dinheiro. Ele sabe quanto que ele me pagou? Fala aí, agora eu quero entender. R$10. Uma semana valeu R$10. Mas quando eu recebi aqueles R$10, Trabalho dignificou. cara, eu parecia que eu tava muito rico. Mas muito. Eu falei, meu Deus, com R$10, no final do mês eu tenho 40. Mas E depois eu época, tenho, cara, sabe? 10 ainda era dinheiro, né? Há uns 30 aninhos atrás aí, Era né? dinheiro. Eu lembro que o pãozinho custava 7 centavos. É, Então até que não Dá era pra tão comprar pouco, uns né? pãezinhos. Até que não era tão pouco. dá pra contar por aí, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a juntar esses R$10. Comecei a juntar R$10 daqui, R$10 dali. Aí eu fui fazendo, falei, eu vou ter que juntar um pouquinho pra mim. Aí eu tinha vontade, na época, você é da mesma época que eu. Sim, Eu tinha o Super Nintendo. bacana. Aí eu tinha saído... Mega Drive, É. Super Nintendo, Isso. Nintendo 64. Tinha acabado de lançar o 64. Aí quando É. lançou o 64, eu fui numa locadora. É. Certo? Você que tá aí não vai saber o que é uma locadora, mas uma locadora era a antiga Netflix. É isso aí. Aí eu fui lá, As fitas, falei, né? pô, você vende videogame também? Ah, eu vendo e tal. Eu falei, ó, eu tenho um Super Nintendo e eu queria comprar esse Nintendo 64. Quanto que você paga no meu? Aí ela falou, eu não vou lembrar o valor, né, mas pago X. Eu falei, legal. Eu posso ir te pagando semanalmente aqui de 10 em 10 reais até eu te pagar tudo? Quando eu terminar de te pagar, eu levo o 64 embora? Ela falou, pode, tudo bem. Aí eu levei lá o Super Nintendo pra ela. E aí comecei toda semana, eu dava R$10, 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 R$10. Quando chegou no final, era um sábado, que eu recebi na sexta-noite. Aí fiquei doido, acordei cedão. Eu lembro que acho que abri umas 9 da manhã, umas 7 da manhã eu já tava na porta da locadora. Aí fiquei lá, sentado. Aí eu ajudei a mulher a levantar a porta de aço. Aí levantamos a porta de aço. Falei, ó, tá aqui seus últimos R$10. E dá aqui meu 64. Aí fui embora com o bicho na mão. E era na rua da minha casa, né? Aí eu cheguei na minha casa, entrei, quem tava na sala? Seu Meu pai. Aí ele olhou, falei, o que é isso aí? Aí eu falei, não, pai, é um videogame. E onde você arranjou um videogame? É. Aí eu contei toda a história pra ele, ó, você me deu aquele dinheiro, eu fui juntando e tal. Comprei o Nintendo. Aí o bicho ficou, né? Pô, que legal e tal. Aí eu comecei, dali eu nunca mais desgrudei dele, eu fiquei... E foi trabalhando. E, nunca mais não, né? Desgrudei Sim, depois, né? sim. Mas... Não, até hoje você não desgrudou, né? Não. Até hoje os ensinamentos Estão tudo aí, fica né? tão Estão aí, né? enraizados, né? E como é que ficou esse marco aí depois? Como é que você chegou? Porque hoje você tem um projeto chamado Loja, né? Sim. Do O projeto Assinox. já é uma realidade. É, já é uma né? realidade, Já está né? no ar, já tem lá. Mas como é que você foi chegando até essa ideia? Então, depois disso daí, fui trabalhando com ele e tal. Eu sempre tive a vontade, acho que assim, a gente tem que passar por algumas experiências pra nós termos as nossas experiências. Para estar preparado para o que vem, É, né? e pra você poder dizer, pô, eu pude fazer tal coisa. É. Quando eu era bem novinho, eu tinha uns 13, 14 anos por aí, eu fui pra Pirassununga uma vez, e eu vi um pessoal, lá tem o regimento de cavalaria do Sim. exército, e eu vi o pessoal fazendo desfile militar, eu falei, eu quero um dia entrar pro exército. Aí fui indo. Quando eu tinha 18 para 19 anos, né, que foi a época de alistamento, eu fui lá, me alistei, fiz o processo seletivo lá, até tava, né, contando aqui pra ele. Sempre nos momentos da minha carreira, Sim. que eu espero que ainda tenha muito tempo, eu fui vendo as coisas acontecerem e eu sempre vi que, assim, eu não tinha possibilidade de fazer, mas Deus me ajudava a fazer. Então, nesse caso aí, o que aconteceu? Eu me alistei, no primeiro dia que eu me alistei, a mulher já bateu lá, puf. Aí eu falei, tô dispensado por quê? Que você não presta pro exército, pode ir embora. Falei, mas eu vou dar um jeito. Aí eu fui atrás de um amigo, falei com outro, não sei o quê. Consegui voltar pro processo seletivo. Voltei pro processo seletivo. Aí passei todo o processo seletivo. Aí quando tava, tipo, isso foi no ano de 2003. No ano de 2004, tava em janeiro, a gente já tava assim, pra entrar. Então eu já tinha feito todo o treinamento, já tava tudo certinho. Nós éramos em 175. Aí... 175. Tudo Aí tem seu propósito. chegou uma ordem de fora falando, isso era na sexta. No sábado a gente ia ser incorporado.
Sim. que era a festa pra... Eu já tinha avisado a família, tava tudo legal. Aí na sexta eles, vamos todo mundo pra um auditório, e no auditório a gente vai dar uma informação pra vocês. Aí eles, baixou de 175 vagas pra 140 vagas. Os nomes que a gente chamar aqui vão estar dispensados. Aí eu tô lá, tranquilo. Eu falei, não vão me chamar. Fulano, Marco, Antônio. Eu falei, não pode ser, cara. Eu? Aí eu levantei e falei, mas não é possível. Eu vim até aqui pra voltar atrás. Aí eu falei, tava na fila pra ir embora, assim. Aí eu falei, eu posso ir no banheiro rapidinho? Aí o cara falou, pode ir no banheiro. Eu juro por Deus, eu entrei no banheiro, baixei a privada, falei, Deus, você me trouxe até aqui e eu não vou embora daqui. Me vais voltar pra esse negócio. Aí fechei a porta, saí. Na hora que eu saí do banheiro, passou um capitão. Ele olhou pra mim e falou assim, qual que é o seu nome? Aí eu falei, ele, tá. Você tá indo aonde? Não, já tô na fila que eu tô indo embora. Tá bom. Não falou nada. Aí peguei e fui embora ali na Santana Alfredo Pujol. Tô indo embora. Cabisbaixo, quase chorando. Falei, caramba, Deus me trouxe, ele fez eu vim até aqui. Eu senti o gosto. Eu quase que eu abracei o negócio e agora ele tá me mandando embora, cara. Aí fui pra empresa do meu pai, porque eu trabalhava com ele. Aí eu cheguei, sentei no sofazinho, que era uma saletinha assim, sentei, tocou o telefone. Na hora que tocou o telefone... Volta. É um tal de capitão que... Eu não vou falar o nome dele. Você quer atender? Eu atendi, ele falou assim, você tá aqui em quantos minutos? Eu falei, em 10 minutos eu tô aí. Ele falou, se você tiver aqui em 10 minutos, a vaga é sua. Aí eu entrei no carro com a minha mãe, saí correndo, pum. Ele tava na porta lá me esperando. Aí entrei, voltei pro processo, Sim. Aí engajei, deu certo, ficamos lá, né? E assim, vários momentos eu vi isso acontecer, cara. Depois até te conto outros pontos, mas assim, parece que não vai dar. Aí dá um jeito e puf, o negócio funciona, sabe? Porque é ele que tá no controle de todas as coisas, né? É importante. Cara, eu vejo aqui você falando bastante de Deus, Sim. acredito muito na tua fé, Sim. mas na tua inteligência, porque quem capacita e dá sabedoria é ele, mas Sim. quem faz é o homem. Sim. Né? Eu acho que também teria uma coisa assim, se eu me acomodasse, também não teria acontecido. É isso da aí. mesma forma que aí. se meu pai não tivesse ligado, Deus não ia abrir a porta pra ele. É isso. Mas aí. da mesma forma que se eu também tivesse ficado quietinho no meu canto, eu também não ia trabalhar com ele. Você entendeu? Isso. Então eu acho que é uma junção de coisas. É um conjunto. Você tem que se esforçar. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer a tua parte. As coisas vão acontecer. Mas você tem que fazer por um onde, movimento né? para que a coisa aconteça, entendeu? É natural. Eu vou dar um exemplo aqui, o Papo de Inox. Sim. Há um ano atrás, pouco menos de um ano atrás, eu falei, nossa, não existia um podcast. É verdade. Aí eu e o Bernardo, a gente falou assim, objetivo, anota aí. A gente faz muito isso. Anota aí. Fazer o Papo de Inox. Um dia a gente vai estar lá. A gente foi indo, foi fomentando, foi dando um jeito. Aconteceu. Chegou. Mas por que aconteceu? Porque eu coloquei como um objetivo, entendeu? Isso é bacana. Eu acho que, pelo menos na minha visão, você tem que botar um objetivo e eu vou chegar e você chega do outro lado. Entendeu? Isso é importante. Sim. E a gente até agradece esse reconhecimento, porque nós estamos atrasados quanto tempo? Uns 2 aninhos. Uns 2 anos, porque isso também foi de madrugada que eu acordei com uma também? estalo na mente, falei assim, eu vou desenvolver. Uhum. Aí eu conversei com o Jonathan a respeito de construir a ideia, porque eu sabia dessa necessidade e foi pelo qual meio eu me desenvolvi profissionalmente, desde os meus 13 anos trabalhando com aço inox. Sim. O que eu sei de história de vida é aço inoxidável. A experiência que eu tenho profissional é com o aço inoxidável. Falei, eu preciso disseminar isso, né? Porque o inox ele veio para poder se perpetuar e ele aproxima as pessoas, ele traz um network muito positivo, mas não é para qualquer um, não é para amador, é para alguém que se especializou em trabalhar. E aí a gente vê você já trazendo algo inovador, alguém com uma experiência, com uma história, com uma convicção, com uma certeza. Não tem como não ir para a frente, Sim. Não tem como não fazer acontecer. Isso é gratificante para nós que estamos aqui idealizando o Papo de Inox, fomentando o conhecimento, mas também participando de grandes histórias, como a gente está ouvindo a sua história, do teu pai, esse fortalecimento desses laços que foram construídos, que é movido por uma inovação que hoje chega aqui.
que é a loja do aço inoxidável. Sim. Como que o aço inox ingressou na tua vida? Você começou a trabalhar com 13 anos com teu pai, não era aço inox, era aço carbono. Em 2002, você falou, né, Sim. que ele teve aquele insert, porque parece que já não tinha dado certo a parceria, né, a sociedade, aí Sim. começou de novo. Confunde muito também com a minha história, né? E aí a gente vai se reinventando e o inox nos dá, assim, diversas oportunidades para que a gente possa se reinventar e trazer solução para esse mercado tão carente, né? O nome da minha família é Rocha, Rocha. mas a gente fala que devia ser aço. Porque a história do aço, ela se confunde com a história da minha família. Desde lá de trás, porque meu pai sempre colocou os irmãos dele, trabalhou junto, tal, etc. E isso foi passando. Eu trabalhei com os meus pais, né, na verdade, porque a minha mãe também trabalhou e tal. As minhas irmãs ficaram lá também um tempo. Então, a minha família foi se envolvendo no negócio, mas acabou que em determinado momento foi saindo, tal, cada um foi tendo as suas aspirações. Sim, A minha perfeito. mãe, obviamente, né, sempre foi uma dona de casa, tal, ajudou num período que foi necessário, mas depois retornou. As minhas irmãs também, uma irmã minha é advogada, outra é enfermeira, então cada um foi seguir a sua profissão. Sua vocação, E vamos dizer assim. eu tinha um objetivo, queria estar no exército, etc. Só que eu sempre estava ligado ali. Eu sabia que o meu futuro não ia conseguir sair dali. E aí, mas eu sempre quis, por mais que eu trabalhava com meu pai, eu sempre quis provar para ele que eu também podia. Você quer provar para os outros e para você mesmo, às vezes. Pô, eu também posso construir minha carreira, também posso construir minhas coisas. E aí eu fiquei um tempo fora, voltei. E aí depois, em 2000 e... Agora tem que lembrar aqui a data. 2008, eu fui fazer faculdade, trabalhando com ele, fazer faculdade de administração. Eu já tinha feito um tempo de cursinho e tal, não sei o quê. Nessa que eu fui fazer faculdade, comecei a fazer faculdade aqui numa faculdade menor, de Guarulhos e tal. Só que eu tinha vontade de ir para um outro lugar. Pô, eu quero ir para uma faculdade maior, eu quero fazer de outro jeito. Aí eu fui prestar vestibular. Quando eu fui prestar vestibular, me falaram, tá tendo um vestibular, assim. Eu falei, vou lá prestar. Prestei o vestibular e tal. Aí quando eu fui ver, passei em 12º lugar, no Mackenzie. Que legal, pô. Aí me falaram assim, um amigo de amigo, né? Se você for lá, você pode tentar uma bolsa de estudos. Vou colocar lá. Aí como eu tinha uma muito boa classificação no vestibular geral, eu solicitei a bolsa. Só que para solicitar a bolsa, eu precisava pagar a matrícula, a mensalidade e até a carteirinha tinha que pagar. Tinha que pagar tudo, dava uns R$2.000 na época. Era muito dinheiro. Aí eu cheguei nesse meu tio, que hoje é o meu sócio, e falei pra ele, você tem como me emprestar esse dinheiro? Se der tudo certo, eu te devolvo o dinheiro. Se der tudo errado, eu te devolvo o dinheiro também. Nem que eu tenha que trabalhar pra você de graça aqui. Aí ele falou pra ele, tá bom. Me emprestou. Aí eu fui, só que meu pai, ele tinha algumas coisas assim também, né? Ele achava que, tipo assim, você não precisa disso, faz uma faculdade menor, não vai fazer diferença, tá trabalhando comigo. Eu falei, não, eu quero ir pra uma maior, eu quero uma coisa melhor. Aí prestei e tal, deu, tipo, sei lá, acho que uns 15 dias depois que eu tinha feito a solicitação de bolsa, aí entrei no site lá, 100% de bolsa. Que bacana. E aí eles me devolveram até o valor da carteirinha. Devolveram tudo, inteiro. Legal. Devolveram o dinheiro. Aí eu fui no meu pai. Primeira coisa. Aqui, pai. Eu falei pra você que ia dar? Deu certo. Passei. Consegui. Passei Aí ele ficava feliz, mas ele também, eu acho que ele tinha muito assim, não queria que eu saísse perto dele. Sim. Acho que ele queria que eu ficasse perto dele. E aí ele ficava... Aí eu passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade. Dentro da faculdade mesmo, teve uma feira. Dentro da feira tinha um monte de empresas. Uma das empresas era uma multinacional que eu trabalhei. Acho que não tem problema, não? Claro, sem problema. Foi a IBM que eu trabalhei lá. E aí, quando eles estavam na feira, uma menina me chamou. E a IBM não recruta qualquer um, né? A gente sabe disso, né? Eles foram dentro da universidade. Aí a menina me viu e falou assim, nós vamos fazer um vestibular aqui dentro. Um vestibular não, um processo seletivo. Aqui dentro da universidade. Você não quer participar? Vai. Aí fui lá, fiz meio assim, sem não achei, nada, eu sinceramente achei que não ia dar. Aí, eu e mais alguns amigos meus, que na minha visão eram melhores que eu. Pô, pessoal, eu estudei com gente que morou anos nos Estados Unidos. Pessoal que eu trabalhei, eu estudei com gente que o pai era dono fazendeiro, tinha jatinho. Então, eu vou passar?
Ninguém passou, quem passou? Eu. Aí eu fui lá, fiz as entrevistas, tudo. Mesmo esquema nas entrevistas. Eu lembro o dia que eu sentei. A IBM é um prédio, e eu lembro que ela tinha um pezão direito bem alto, assim. Aí eu fiquei olhando pra cima e falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui é um desafio muito grande pra mim. Eu não falava tão bem inglês, eu não sabia espanhol. Aí cheguei, comecei a conversar, mesmo esquema, comecei a conversar, não sei o que, o pessoal gostou de mim, aí fui indo, pum, passei. Aí comecei a virar estagiário. Aí eu era estagiário de uma área financeira. Só que quando eu consegui a vaga, lembro que, por exemplo, se eu recebia um valor com meu pai, lá pra ser estagiário eu ia receber, acho que era R$400 a bolsa, mais um auxílio de transporte. Aí eu cheguei pra ele e falei, pai, eu quero ir fazer o estágio. Você tá louco? Fica aqui comigo, não vai pra lá. Falei, não, pai, eu quero tentar. Eu quero tentar sozinho. Aí o meu estágio era de 2 anos. Aí eu comecei. Faz um negócio, faz outro, não sei o quê. E fazendo estágio. E o tempo passando. E o estágio passando. 1 ano. Ninguém me efetivou. Aí foi indo. O estágio era de 2 anos. Com 1 ano e 9 meses de estágio, eu consegui a vaga pro... Mas nisso, eu tava ganhando, sei lá, R$1.000. Já mais velho. Já tinha 20 e poucos anos. E eu não falava pro meu pai. E ele, mas quanto você tá ganhando lá? Não, eu tô ganhando bem, pai. Juro, eu falava pra ele assim, não, eu tô ganhando bem. Você começou a acreditar que era possível você escalonar, né? Eu queria provar pra ele que dava. Entendi. E aí eu nunca contei pra ele. Teve vezes que eu tinha dinheiro, ou eu almoçava, ou eu pegava o ônibus pra voltar pra casa. Aí você tinha que pegar o ônibus. Voltar pra casa. Então você começou a correr sozinho, né? Primeiro eu comecei a correr sozinho pra mostrar que dava. E depois Esse você foi viu o que deu certo objetivo. e cresceu. E depois, Sim. pela tua capacidade, você começou eu acredito que sim. Não é só a minha capacidade, mas eu acho que eu sempre fui um cara assim. Apareceu uma oportunidade de fazer uma coisa, eu vou fazer. Parece com quem? Papel de bala, né? Papel de bala, não é? É o casca de bala, né? Eu vi uma oportunidade que queria fazer. Por exemplo, eu tava falando pra ele que tinha um problema lá, que era um negócio que chamava Miscode. Era um erro que dava todo mês no fechamento. Que era um sisteminha tela preta, tipo DOS. Dava erro, ninguém arrumava. Aí eu fui atrás. Aí eu comecei a entender, eu falei com um cara de sistema, eu não era de sistema, eu era de financeiro, apertava botão só. Aí eu fui atrás de um, conversei com outro, não sei o que, descobri que tinha um problema lá em Hortolândia, que de um cara lá tinha que apertar um botão. Eu peguei um ônibus daqui e fui até lá. Tinha um ônibus da empresa que ligava um... Resolveu o problema. Apertei o botão lá, resolveu. Aí começaram a me notar. Então, aí virei financeiro. Aí fui analista júnior, analista pleno, analista sênior. Fui crescendo. Parecia que nem eu fazia consolidação financeira de serviços de uma areazinha pequena, aí fui pegando mais projetos, aí ajudei a consolidar uma área de serviços maior. Aí teve uma mudança que era daqui pro México. Vou ajudar. Aí transformamos tudo, mudamos, enviaram pra lá. Aí apareceu uma outra oportunidade pra ir trabalhar com o CFO Brasil. Sim. Quero. Ficava lá consolidando informação, juntava número pra ele, ajudava a fazer a apresentação. Vamos tentar. Aí apareceu uma vaga pra ir pra América Latina. Então eu tinha que fazer consolidação de América Latina. Você então é um cara viajado. Assim, nessas, Né? na verdade, eu não viajo. Eu fazia a consolidação aqui no Brasil mesmo, mas eu juntava vários países. Sim, sim. Então, o que eu fazia? Eu conversava com o pessoal de México, Argentina, Bolívia, Equador, e juntava tudo, fazia a informação e mandava para os Estados Unidos. Certo. Então eu fui obrigado a aprender inglês, tive que aprender a falar espanhol sem saber. Nunca fiz curso. Mas eu começava a fazer o quê? Você falava espanhol lá, o pessoal da contabilidade falava muito espanhol, que era na Argentina. Eu começava a ligar toda hora. Tinha vezes, tinha uma menina lá, coitada, ela é gente finíssima, assim. Eu ligava pra ela e falava assim, eu posso ficar conversando com você? Não, só para exercitar meu espanhol aqui. Aí ela, mas você fala espanhol muito bem. Falei, não falo não, fica falando comigo. Aí eu tinha dúvida, eu ligava pra ela. Por exemplo, quando eu fui consolidar para os Estados Unidos, eu não falava inglês assim fluentemente. Aí o que eu fiz? Eu liguei pro cara, que era mandei mensagem. A gente pode falar por vídeo? Pode. Aí eu falei, eu falo mal inglês, mas eu tenho que consolidar e mandar a informação pra você. Em vez de ser por telefone, pode ser por vídeo, que aí você consegue ler minha boca e a gente vai falando. Ele falou, quem falou pra você que você fala mal inglês? Você fala bem inglês. Eu falei, não falo mal. Não, você fala bem. Pode conversar comigo à vontade. Quando você precisar, pode ligar pra mim, a gente vai falando. Aí o cara virou meu amigo, começou a conversar comigo, começou a ver as dificuldades que eu tinha. Então isso tudo acho que foi moldando por exemplo, quando eu fui de estagiário para efetivo, né? Que aí meu primeiro salário foi R$3.000.
Nossa, eu lembro que no dia que eu fui promovido, eu cheguei em casa, peguei um ônibus, cheguei em casa, aí tava meu pai e minha mãe, eu falei, a gente pode conversar um minutinho? Pode conversar um minutinho? Aí ele falou assim, pode. Eu falei, pai, posso te contar? Aí eu falei, senta aqui. Quando eu entrei lá, eu ganhava R$400. Tudo que eu falei pra esse cara, mentira. Eu ganhava mal pra caramba. Assim. Aí ele ficou, mas por que você nunca me contou? Eu falei, porque eu queria dizer pra você que dava. Que eu também tenho capacidade de fazer. Andar com suas próprias pernas. Eu acho que mais do que oportunidade, também você se fez oportuno, né? Acho Dentro daquilo que você enxergou, você também se colocou à disposição, né, na sua capacidade, aumentar até mesmo a sua capacidade, porque você falou, não tinha, mas buscou ser. É um autoconhecimento, né? Então você via que tinha um tino para isso e foi se aprimorando de acordo com as oportunidades que surgiam, né? Falar, eu tenho uma dificuldade aqui, preciso melhorar. Como é que eu faço? Como eu faço. Isso aí. Porque a gente fala muito de oportunidade, mas eu acho que a gente também se colocar na oportunidade, ser oportuno para a oportunidade é muito importante, né? Foi o que a gente falou. Vai adiantar alguma coisa eu achar o Papo de Inox maravilhoso, mas não tentar vir pra cá? Então. E a mesma coisa, você achar o Papo de Inox excelente se você não trabalha com aço inoxidável. Também não funcionaria. Não faz sentido, você né? Entendeu? Então, eu acho que sempre nesse período, eu fui procurando... Eu acho que talvez muito espelhado no meu pai, eu acho que a gente faz muita coisa que a gente... É no subconsciente que você faz. A gente reproduz aquilo. E às vezes a gente toma decisão que não é racional, é no subconsciente mesmo. Que você tem seus princípios, seus valores, que vai te movendo, na realidade isso. E eu acho que você vai fazendo isso, que nem após tudo isso daí, teve um dia, isso foi em 2016. Nós já saímos de 2002 e já chegamos em 2016. Chegamos em 2016. Você já passou pela IBM. Eu fiquei 10 anos lá. Tá. Fiquei 10 anos lá. Isso, aí em 10 anos você saiu de lá quando? Da IBM? Final de 18. Final de 18. Mas lá em 2016... Com uma bagagem gigantesca, né? Você imagina, você foi preparado pelos melhores, vamos dizer assim, né? Eu acredito que sim, eu fiz eu conheci pessoas que antes de eu entrar lá, eu não imaginei que eu poderia conhecer. Mas eu acho que as coisas foram acontecendo, as pessoas foram aparecendo... E aí você vai, conversa com um, conversa com o outro, fala com um, fala com o outro, e você vai tendo conhecimento, e você começa a abrir sua cabeça para outras coisas. Tanto que quando eu tava na IBM, eu lembro que comecei a pensar muito assim, a IBM era muito relacionada a soluções. Tudo era como um serviço. Eles até chamavam de tipo software as a service. Tanto que tinha o X as a service. Tudo como um serviço. Por quê? Para você trazer para o seu cliente tudo como uma solução de serviço para ele. Então eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça. Lá em 2016, desculpa, em 2016, eu me casei no início de 2016. Em setembro de 16, meu filho nasceu. E aí no final do ano de 2016, em dezembro, onde eu tava trabalhando, e aí minha tia me ligou. Filho, onde você tá? Eu falei, tô trabalhando. Você pode vir aqui pra Guarulhos? Eu falei, mas o que aconteceu? Você pode vir? Eu falei, tá, mas pra onde? Pro hospital tal. Pô. Quem é? Ela, não, vem. Tá bom. Aí, pegar 23 de maio, vem uma bala. Aí cheguei aqui, fui pro hospital. Aí meu pai tava internado já. Ele tinha tido Infarto. Mas ele teve tipo um primeiro. Derrame? Não, é infarto. Infarto. Ele teve um primeiro, e aí ele entrou pra sala lá ficou na UTI. Aí a gente ficou lá, fiquei lá desde as 5, aí quando foi umas 9 da noite, acho, falaram assim, pode entrar lá. Entrou eu e minha irmã. Na hora que a gente entrou na sala pra conversar com ele falou, pai, muito engraçado. Ele falava assim, vocês médicos não sabem nada, eles me internaram aqui, mas eu tô bem, e não sei o quê. Na hora que ele tava falando, deu outro nele. Deu outro infarto. Na nossa frente, assim, dentro do... Aí eles fecharam a UTI, colocaram a gente pra fora. Aí dali pra frente, aí ele foi transferido, né? No outro dia ele foi transferido pra um outro hospital. Aí nesse outro hospital, infelizmente 2016? Finalzinho de 2016. Olha isso. Meu pai, ele tinha um irmão que eles eram um pouco brigados. Que era um que fez sociedade com ele lá no passado. Eles tinham um pouquinho de briga. Ele no dia 4, ele foi
Dia 4 de dezembro ele foi transferido de hospital. E aí, a minha tia e tal, falou, os irmãos dele foram lá. Aí, à noite, esse meu tio passou lá, conversou com ele, que eu fiquei sabendo, eu não tava lá. E aí meu pai morreu no dia 5. 15 dias depois, quem morreu? Seu tio? Meu tio. Caramba. Exatamente da mesma coisa. Do mesmo... teve o mesmo infarto. Aconteceu a mesma coisa. Foi pro hospital e morreu. 15 dias depois. Então, eu fui no enterro do meu pai. E 15 dias depois fui no enterro do meu tio. Caramba. Foi assim. E aí você tava na IBM. Tava na IBM. Imagina, eu tava E casado. o teu pai continuava com o negócio dele, com a Sempre. empresa, tocando, Sempre. vendendo fracionado, como era o conhecimento que ele desenvolveu. Sim. Eles sempre se focaram muito nisso que você tá falando. Então, entender a necessidade do cliente, entender o que eles poderiam agregar. Então, por exemplo, vender material cortado, vender... Quer ver uma coisa que ninguém vende cortado? Cantoneira. Sim. Chato. Chapa. Cortar e dobrar Tarugo. chapa. Redondo maciço, É, quadrado. Quem vende quadrado sextavado maciço cortado? ninguém. O que eles faziam? Corriam, encontravam oportunidades de material já mais ou menos fracionado, 1 metro, 2, 3, comprava e estocava. Comprava e estocava. E aí você vinha querendo comprar 500 milímetros. Ele Cortava. meteu, entendeu? Então eles entendiam a necessidade e iam nessa. Em 2016, infelizmente ele morreu, só que eu estava. Mas ele preparou alguém para a sucessão? Porque até então você não estava mais no negócio, né? Assim, o que meu pai achou? Eu acho que também com uma visão. Ele tinha preparado a gente até o ponto de fazer faculdade. De dar um caminho. É. Então, a minha irmã era advogada. A minha outra irmã, enfermeira. Cada um já trabalhando na sua área. Eu era fui administrador, Sim. fiz administração de empresas, mas eu estava em uma multinacional, tava fazendo. Então, cada um já tinha. E eu acho que ele achou assim que talvez. Eu acho que a visão do meu pai era assim: eu vou trabalhar até o dia que eu morrer. Então, eu acho que ele ia trabalhar até velhinho. Se ele tivesse aí hoje, ele ia estar com quase 70, ele ia estar tocando ali ainda, entendeu? Então, ele não ia embora. Ele ia ficar lá. Só que eu acho que eles não conseguiram pensar muito numa sucessão. Em Mesmo preparar porque- alguém porque ele achou que não ia faltar. Vamos dizer assim. Eu não sei qual foi a... E eu acho que também foi um pouco de erro meu. É porque, de De- certa forma, ele trouxe você para perto, mas você aspirou outras. Sim. E eu acho que chega um momento que você pensa outras coisas e você já se vê em outro lugar. Entendeu? Eu já não eu não me enxergava mais lá. Então eu tava casado, meu filho tinha 3 meses e aí meu pai morreu. O que eu ia fazer? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, isso não é pra mim não. Aí deixei o tempo passar, 2017. Aí chegou na metade de 18, meu tio, que é meu sócio, que é o irmão do meu pai, ele me chamou. Falou, olha, eu tô com dificuldades, é muita coisa pra fazer. Eu preciso renovar isso aqui, eu preciso de ajuda. Você não tem como me ajudar? Aí eu falei, o que eu faço? E na realidade era o teu direito, não é? Era, só que eu acho que a gente, pelo lado da minha família, a gente ficou com muito receio. Aí eu chamei minha família, minha mãe, minhas irmãs. Falei, olha, e aí? Alguém quer ir? Alguém se habilita? Aí minhas irmãs, não é comigo, tal. Falei, bom, então é comigo. Eu acho que meu pai já tinha me preparado. Sim. Eu já sabia muito a respeito daquilo. Tanto que quando eu retorno, em final de 18, começo, né, final de 18 ali, quando eu sentei na mesa, eu já conhecia muito daquilo. Tipo assim, ninguém precisava me falar como fazia. Ninguém precisava me ensinar como é que pega num paquímetro. Qual é a diferença de um tubo AD para um tubo schedule? Qual a diferença de uma liga 304 para 430? Para 310? Eu já sabia tudo. Você já tinha vivenciado isso, né? Já, entendeu? Então, quando eu sentei naquela mesa, a primeira coisa foi pensar assim, e agora? Você acha que você sabe mesmo? Aí meu tio falou assim, eu preciso de ajuda aqui, aqui, ali. Inicialmente eu comecei muito como cuidando da parte financeira, que já era uma coisa que eu já fazia. Só que eu pensei assim, a gente tava com um problema tava tudo muito dentro de alguns poucos clientes. Então, por exemplo, se a gente tinha, sei lá, 20 clientes, quando um não comprava, a renda flopava ali total. Aí eu falei, o que eu vou fazer? A gente tem que expandir isso e abrir... Diversificar, né? Como que eu vou diversificar uma coisa que é dentro de um nicho que estava muito focado dentro da indústria de alimento? Como que eu ia fazer isso?
Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, o futuro é a internet. Eu vou ter que ir pra internet. Aí, inicialmente, eu comecei com o nome mesmo antigo que eles tinham, que era Macfair. Perfeito. Só que eu tinha problemas. A internet eu tinha homônimo, eu tinha outra empresa com X, né, aqui, concorrente. As pessoas, quando você atendia, eu falei pra você, quando você atendia o telefone, a pessoa falava assim, é o quê? Se o cara falou é o quê, é porque ele não conseguiu entender. Se ele não entendeu, como é que ele vai escrever? Se ele não sabe escrever o teu nome, como é que ele vai te procurar na internet? Como ele vai lembrar de você? Eu falei, putz, esse nome... Então vai me até então a empresa não tinha uma presença digital muito Não tinha presença marcante. digital. Não tinha. Não tinha nem site. Tinha nada. Então, isso Mas em já- 2018. Mas já Final de 18 estava começo de trabalhando 19. com aço inoxidável. Sim, né? já. Desde 2002. Desde 2002. Isso já também em 2019, né? Isso, e vocês estavam fortalecidos no ramo Indústria de alimentos e indústria de bebida. bebida, cortando fracionado. Mas aí aconteceu que você tem uma carteira tão pequena a ponto de que se de repente tiver um problema numa das Exato. indústrias, você acaba sofrendo esses, Isso eu vejo, mas isso essas é uma coisa, oscilações de Isso é uma mercado. coisa que eu vejo com um monte de gente pequena. Um monte. Que hoje a gente já consegue ter muito mais clientes e muitas vezes clientes pequenos. Eu vejo muito isso. Tem gente que trabalha para uma indústria. Corre o risco de quebrar. O cara tá ali, ele tá trabalhando para um. Eu vou dar um exemplo aqui, uma indústria grande de... uma indústria grande de alimento aqui de Guarulhos, por exemplo. E tem pessoal que trabalha para eles, só. E aí o cara fica ali, só fazendo um negócio, tá? Por exemplo, tá fazendo serviço como se fosse de serralheria e tal, só para um. Se em um mês ele não comprou ou comprou menos, o cara quase quebra. Ou não tiver mais o projeto para aquela funcionalidade, pô, acabou. O cara passa 1, Encerrou. 2, 3 meses sem pedido. Isso Aí não pode. Aí fica te pedindo, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda, porque eu não tô tendo pedido. Tá, eu vou te ajudar. Mas você precisa se ajudar. Você precisa colocar o seu produto ou serviço que consiga ser visto pelos outros. Senão você vai ficar morrendo em um só. Isso aí a gente vê de porrada. Então O cara foi que é- esses insights que você foi tendo Sim. que falou, opa, existe aqui uma necessidade, uma carência por conta da dificuldade que você encontrou quando Sim. você sentou na mesa para administrar Sim. o negócio do teu pai que veio para você. De aço inox, fragmentado, trabalhando para aquele público, aquele nicho já fechado, e quando dava uma oscilação no seu cliente, você acabava sentindo muito porque, em tese, a sua cadeia de atendimento era menor, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Aí você enxergou a internet como... A gente viu a internet como uma oportunidade. E você tinha o conhecimento da internet? Você conhecia como se trabalhar? Assim, eu vim de uma empresa de tecnologia, Perfeito. mas eu era financeiro. Mas eu conversava com um monte de executivo. Então, executivo de projeto, executivo... E os caras todos sabiam que... Eu lembro que era um período que estava indo muito para iniciando cloud. Sim. Essa ideia de cloud, ela não existia muito, ela começou a aparecer ali em 2011, mais ou menos. Então, eles começaram a comprar empresas que já trabalhavam com cloud para concorrer com Amazon, com Oracle, com esses grandões. De tecnologia. E todos eles falavam, pô, tudo vai ser digitalizado. Tudo vai ser digitalizado. Só que foi assim, em 2011. Tudo em nuvem. Tudo em nuvem. Pô, em 2011, cara, quem é que sabia alguma coisa disso? Ninguém, só que era uma empresa de tecnologia. E eu já ouvia falar. Quando eu cheguei lá em final de 18, começo de 19, eu falei, eu vou pra lá. Eu vou pra internet. Aí o que eu comecei a fazer? Via que o nome era ruim. Foi o que eu tinha te falado antes. Eu falei, pô, eu preciso de um bom nome. Preciso de um bom nome pra internet me ajudar. Então você fez uma análise de SWOT aí do seu negócio. Exatamente. Pontos fracos, pontos fortes. Entender ali aonde que, né? Pô, o que dá, o que não dá, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. Sim. Eu sei cortar, eu sei vender fracionado, tenho pouco cliente, mas quero expandir. Aí, a gente fala muito disso daí. Uma noite eu dormi, eu precisava de um nome. Eu dormi e acordei no meio da noite. No meio da noite eu acordei e falei, cara, loja do aço inox. Veio na minha cabeça. Aí eu acordei, era umas 3 horas da manhã. Joguei no celular. Já existe isso na internet? Não. Procurei pra ver se tinha registro. Não tinha. Falei, é meu. Eu já comprei naquela hora mesmo. O .com.br, comprei tudo. Falei, bom, agora vamos pra cima. É esse o nome.
E, por incresça que parível, o nome não tem como errar. Como é que você vai escrever loja do Aço Inox que não seja loja do Aço Inox? Não tem como o outro cara que tá do outro lado ouvir e não entender isso. Sabe que comercializa o quê? Aço Inox. Que mais que eu tô loja, vendendo? Eu lembro até que eu conversei com um cara, quando eu comecei com a internet, um especialista, olha isso, um especialista em Google. Então você foi estudar, você foi ouvir muita gente, ouviu muita coisa, aprendeu muito. Primeiro eu comecei com uma agência de marketing. Os caras foram muito legais comigo, me ajudaram a desenvolver logo, etc. Tal, mas eu acho que eu queria mais, porque eu queria ser independente. Então eu comecei com uma agência de marketing, a gente fez ali em WordPress, tal, não sei o quê. Não ficou muito bom. Não é que não ficou muito bom, não ficou como eu queria. Então eu falei, assim não vai dar não. Aí eu ouvi desse especialista, o cara falou assim pra mim, eu acho que o que tá errado no seu é o seu nome. É muito genérico. Eu falei, você tá doido, cara? Como é que é genérico? É específico. Não tem loja do mecânico, já ouviu falar? Tem coisa mais genérica do que isso? Eu falei, não, você tá errado. Aí o cara, não. Eu falei, então tá bom. Então eu vou fazer eu mesmo o curso. Aí eu abri um... como é que é o nome? Udemy, sabe? Sim. Fiz um curso de Google Ads. Aí comecei a aprender o Google Ads. Falei, pô, dá pra fazer, mas ainda não é isso. Aí eu comecei a procurar na internet, encontrei um negócio que chama e-commerce na prática. Aí era uma, como é que se diz? Uma mentoria que eles faziam. Era um pouquinho, sim, um pouco mais. Eu falei, eu vou arriscar, cara. Eu quero ir pro e-commerce, eu quero vender na internet. Aí eu fui, comecei a fazer a mentoria, foram 3 meses de mentoria. E eles ensinaram de ponta a ponta. Como é que fazia, o que fazia, para que... finalidade que era. Quais eram as ferramentas que eu tinha que usar, disponível. como que tinha que integrar o site, tudo. Aí eu falei, pô, cara, eu vou fazer esse negócio. Aí fiz. Quando eu fiz toda a mentoria e eu ia aplicando no meu mesmo. Aí chegou um dia que eu falei, quer saber? Desliga daqui e liga ali. Então eu tirei de um lugar e coloquei. Aí eu fui sozinho, cara. Você virou uma chave aí. E aí eu fiz tudo sozinho, desde aprender a mexer em ERP, aprender a fazer foto, aprender a subir produto. Eu aprendi tudo. Então, Marco, quando você manda fazer, porque é possível fazer. Porque você conhece, né? Às vezes você não vai ter braço para fazer tudo, mas você vai falar pro cara, olha, faz porque eu sei que é possível e é dessa forma que eu quero. Sim. E hoje a loja do Aço Inox está tem a sua identidade, tem a sua marca, Sim. tem o seu modelo de pensar, tem a tecnologia que você aprendeu. Sim. E o que ela hoje possibilita para o mercado como um todo? Como você vai trazer isso como tecnologia para o Aço Inox para facilitar a vida do consumidor, seja ele final, seja ele uma grande empresa, seja uma grande indústria. Sim. Como você vê isso? Antes disso, vamos chamar o bloco e quem está nos acompanhando vai ficar então com curiosidade aí, isso. porque agora nessa segunda etapa a gente só vai falar sobre a loja do Aço Inox. E aí Marco, a sua história é maravilhosa, mas muito da agora legal. ela termina e vamos começar a contar a loja do Aço Inox. Exatamente. Até mais. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar o produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta no segundo bloco deste programa nosso, que a gente recebe aqui o Marco Rocha, da loja do Aço Inox. Ele que contou aqui nesse primeiro momento a sua história, uma história muito bonita, muito bacana, de superação, de oportunidades, enfim. Se você ainda não chegou agora, vai lá, assiste, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com essa história. Mas vamos falar daquilo que ele veio falar aqui, que é da loja do Aço Inox, esse projeto super inovador que ele está para lançar. Já lançou, na verdade, tá? Vai criar aí toda uma estrutura que ele vai nos explicar nesse momento aí, né? Não, Marcos? Vamos lá. É isso aí. A gente estava falando aqui, né, voltando um pouquinho, por que você criou o site? Então, vou partir do site e a gente chega no Marketplace. A ideia foi o seguinte, a gente começou, foi para a internet, montamos o site, começamos Isso em 2019? Isso, 2019. E o que eu comecei a entender? Olha, precisa ser feito um trabalho de Google. Então, a gente começou. No início, você vai colocando um pouquinho, vai colocando mais um pouquinho, vai colocando, vai começando a ter uma relevânciazinha. O nome é muito bom. O Google, mesmo o Google Ads, mas também o SEO, começa a entender que você tem algum tipo de relevância ali. A gente foi diversificando alguns produtos e a gente começou a receber bastante contato. Muito contato via WhatsApp, mas também muito ali por telefone. Eu encontrei você no Google e tal. E a gente começou a sentir necessidade de diversificação de produtos. Uma coisa que a internet faz, assim, as pessoas passam pelo seu site, mas às vezes elas não ficam muito tempo no seu site porque você tem uma diversificação de produtos pequena. A quantidade pequena de SKU faz que o cara, ele vê, ele entra, mas logo ele se desinteressa porque tem pouca coisa. O que a gente começou a fazer? Pô, eu preciso colocar mais coisas. E eu sempre tive, desde o início que eu montei o site, eu queria que ali fosse um local para que a pessoa entrou e ali ela tem um mundo de possibilidades. Então eu não queria que a pessoa saísse no site, que ela encontrasse soluções ali dentro. Só que no início estava muito embrionário isso. Então eu vendia matéria-prima, né? Tubo, chapa, cantoneira, etc. E eu comecei a querer diversificar. Um dos pontos que a gente começou a perceber era a barra de apoio. O pessoal começou a pedir. Você tem barra de apoio? Eu falei, cara, não tem barra de apoio. Onde que eu vou arranjar barra de apoio? Eu joguei na internet, quem que eu encontrei? A Proginox. Certeza. Por acaso eu encontrei lá a loja da Proginox. Sim, tem e aí eu posicionamento. vi que já tinha um posicionamento. E a gente falou, pô, esse cara aqui, ele vende. Mas aí o que eu fiz? Ao invés de eu comprar diretamente no site, eu dei uma ligada. Falei com uma menina lá, acho que foi Lívia. Excelente, tá? Mantenha ela no quadro de funcionários. Que bom. Já tem. A Lívia representou. Ela falou pra mim, eu falei, olha, eu preciso ter uma necessidade assim e tal. Esse material vocês sempre mantêm em estoque? Ela, olha, sempre tem em estoque e tal. Eu falei, olha, se eu precisar uma coisa meio rápida, você tem como me atender? Ela, não tem problema, você me chama no WhatsApp e eu vou te passando. E aí, o que eu fazia com ela? Chegava um pedido você recebeu um pedido de 2, 3 barras de apoio. Eu mandava pra ela, já no WhatsApp rapidinho. Você tem essa com essa medida assim? Tenho. Eu já mandava o Pix, eu já mandava o motoboy, retirava e eu já entregava. Então eu comecei a ver que outras empresas que também trabalhavam com aço inox poderiam me trazer uma solução para dentro do meu site, que era uma necessidade do meu cliente. Ele não encontrou barra de apoio, às vezes ele nem estava procurando isso, ele estava procurando aço inox só. Caiu no meu site, encontrou uma barra de apoio, eu fiz uma venda para a Proginox. Então você não comercializava produto no início. Sim. Você comercializava matéria-prima, como tarugo, cantoneira, tudo que você vendesse fracionado. Esse era o modelo de negócio que o teu pai desenvolveu. Aí você só trouxe ele online. Isso. Você não teve a sua identidade ainda revelada aí, né? Sua identificação na empresa com isso. Você simplesmente transportou para o digital, vamos dizer assim. Exato. E aí agora você começou a implantar o teu modelo de negócio daquilo que você enxergava como oportunidade, é isso? Exatamente. O que eu comecei a ver? Então eu tenho uma oportunidade de um outro material que não seja só a matéria-prima. Tem uma barra de apoio, tem um outro que precisa de uma curva, um outro que precisa de uma válvula tripartida. Canopla. Acessórios para corrimão. Eu comecei a ver que tinha mercado para uma série de outras coisas diferentes. Tudo voltadas para o inox. Exatamente. O aço inox, ele parece uma coisa pequena.
quando você olha de fora e se você é um leigo. Perfeito. O que é isso? Que as pessoas, né, normalmente... Tem muita gente que tem problema assim, por exemplo, né? O cara chega pra comprar lá, pegou imã, não é inox. Não é inox porque você não sabe que é inox. É a falta de conhecimento. Ou então, melhor, chegou lá, uma cantoneira laminada, um chato laminado, ele não tem aspecto brilhante. Ele é fosco. Isso não é inox. Falei, pô, além de ter uma necessidade de produtos diferentes, também existem pessoas na internet, no mercado e também na internet, óbvio, que ele tem necessidade de conhecer isso daqui. Ele não conhece nada. Então você está dizendo que o comprador muitas vezes está comprando sem conhecer aquilo que ele precisa ou aquilo que ele quer. Ele recebe apenas uma requisição e ele dispara uma compra e às vezes compra de forma equivocada. Imagina o comprador entender de tudo. Sim. Mas assim, é óbvio. Tem comprador que ele compra tudo. Ele compra de plástico a inox. Mas também tem cara que só compra isso. E mesmo assim esse cara não entende. Então a gente começou a ver que tinha duas necessidades. Uma de produtos diferentes, que estão dentro do inox, que estão permeando o inox. E também tinha necessidade de educação. Então, por exemplo, tem gente que não sabe a diferença de diâmetro para uma circunferência. Não sabe o que é uma espessura e não sabe o que é comprimento. Um cara vai comprar um tubo. Ele não sabe a diferença do que é um schedule para o que é um OD. Ele não sabe a diferença do que é uma chapa para o que é um chato. Então, esse cara precisa também ser ensinado. Então, entendi. A gente pensou em duas coisas lá atrás. Eu tenho que trazer produtos diferentes que estejam diretamente relacionados ao aço inox e eu tenho que trazer educação. Então, nossas primeiras ideias foram: vou trazer alguns produtos diferentes e eu comecei a desenvolver uma ideia de que por que eu não começo a fazer algo que eu traga educação também? Que esse foi um dos primeiros insights nossos. Então a gente juntei, né, com o pessoal que me apoia aqui, pra gente, vamos desenvolver um curso, olha a minha ideia, vamos desenvolver um curso que seja assim, como vender aço inox. O que você acha? Pô, boa ideia, vamos fazer? Vamos fazer. Então a gente começou a desenvolver um curso, onde a gente estava ali falando, ó, você é vendedor, você é comprador, você quer entender melhor como é que funciona o aço inox? Eu vou te ensinar. E aí ensinando pro cara do básico até o avançado. Do básico significa, quando você pegou esse aço aqui, vamos identificar o que ele é? Isso é um tubo? Isso é um maciço? Tem muita gente que não sabe a diferença do que é um tubo para um maciço. Se você fala... É coisa simples, né? Muitas vezes não consegue nem observar no projeto descritivo. Se é uma pessoa que nunca teve contato físico com o negócio, não sabe. Não sabe a diferença. E às vezes vai lá para comprar o material que poderia comprar fracionado porque vai utilizar uma única vez. Exato. Porque não é um nicho, não é a oportunidade dele. E aí ele vai procurar no mercado, ele acha a peça no total do tamanho que é comercializada e aí tendo que comprar essa peça, fica com aquele material sobrando que provavelmente vai virar sucata. Sim. E acaba perdendo com isso. Sim, exato. Existe muito disso, porque a solução, às vezes, falta no conhecimento, não é? Como a gente começou a ver essas duas deficiências, a gente começou a pensar em como é que eu crio uma plataforma que seja robusta, que tenha capacidade de aguentar isso tudo e que traga soluções para aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Às vezes, a gente tem uma pessoa lá que ele quer comprar um tubo fracionado, porque ele vai fazer uma máquina, por exemplo. Mas ele também precisa de uma curva, mas ele também vai precisar da solda. Ao mesmo tempo, ele vai precisar de um disco de corte, ele vai precisar de uma ferramenta, ele vai precisar de outras coisas que estão relacionadas ao inox para fazer o produto final dele. Ou até mesmo a instalação do produto que ele está comprando. Exato. Aí você tem lá equipamentos que são usados para poder fazer isso. A nossa ideia foi, então eu vou desenvolver novos fornecedores que sejam parceiros. Perfeito. Primeiro, na verdade, foi assim, será que eu trago tudo para cá? Compro no mercado, estoco tudo e tento vender tudo? Mas aí, como é que eu vou saber vender tudo? Como é que eu vou ser bom em saber vender um disco de corte? Que nem anteriormente vocês trouxeram a Sabra. Sim. Pô, o cara é especializado em vender disco de corte Brasil. Como eu vou saber vender? É um mundo. Como eu vou saber vender tudo e também vou saber vender tubo, chapa, cantoneira, etc.
E também vou saber vender equipamento de proteção individual. Porque o cara que vai fazer o corte, ele precisa de uma luva. Ele precisa ter um... Ó, quer ver? Os EPIs, Ó, né? eu já tomei um corte aqui que eu levei quase 6 pontos aqui. Por mexer, às vezes, se você não tá com equipamento de proteção individual. Então, o cara precisa do equipamento de proteção individual. Ele precisa de um capacete, ele precisa de uma bota, mas ele também precisa do disco de corte. Então, essa pessoa, como ele vai precisar? Isso é um mundo. Tá tudo relacionado. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu fazer sozinho, eu vou trazer parceiros. Exemplo. A Proginox, ela não tem só a Proginox. Ela tem a Procortes, ela tem a ProKitchens. Por quê? Sim. Porque são ramos diferentes, mas do mesmo material. Essa foi a estratégia. Qual que é a minha ideia? Eu não preciso ter as empresas. Eu, sozinho, vou lá e construo e faço e tenho as máquinas e tal. Se eu tiver um bom parceiro, será que não é mais fácil para mim? Mesmo porque eu recebo o tempo todo alguém me perguntando assim, mas você não tem uma indicação de serviço? Baixa um pouquinho, sobe aqui um pouquinho. Então, calma aí, vamos falar um pouquinho desse site que tá aparecendo aqui, né? A gente tá falando sobre a loja do Aço Inox. Então, a gente em cima na tem internet. Ali, sim, exato. A gente tem ali os produtos, etc., mas também a gente tem serviços. E a gente tem serviços de diversas áreas diferentes. Você já desenvolveu parceiros, está aberto a receber novos a nossa ideia... anunciantes. São anunciantes, eu posso dizer assim? Sim, são anunciantes. Mas é dentro de um marketplace, ou seja, não tem um custo para anunciar. Tem um custo se você tiver uma venda dentro do seu marketplace. É isso? Essa é a ideia? Surgiu daqui? Como que é? Na verdade é assim, né? Quando a gente pensou em desenvolver parceiros, a gente pensou em desenvolver primeiramente, né? Óbvio, bons parceiros que possam trazer soluções, que tenham bons produtos, mas que também a gente quer parceiros que façam serviços. Perfeito. Então são, às vezes até um conglomerado, né? Às vezes até a mesma pessoa que vai fazer uma coisa vai fazer outra. Por exemplo, a Procortes faz serviço de corte. Sim. E também é o mesmo parceiro que vai fazer o produto final. Que tem um produto. Então, é um conjunto. Mas a ideia é trazer, por exemplo, a gente percebeu lá, a pessoa, ele quer comprar um material, por exemplo, essa mesa aqui. Ele tem a ideia, ele quer fazer essa mesa. Só que ele não sabe fazer ela inteira. Então ele precisa... quem que faz o corte dobra? Fulano. Mas quem que faz a solda, não sei o que? É outra pessoa. Então, por que eu não trago uma solução onde ele possa encontrar todos esses parceiros num só lugar e ele decide ali. Então, por exemplo, tem que ficar navegando na internet para procurar. Exatamente. Você já sintetizou em um lugar só. Exato. Por exemplo, ele está procurando ali aço inox. Entrou, viu lá, tem a chapa que eu quero, tem isso. Pô, qual que é o exemplo aqui? Solda. Ele vai entrar lá, não vai ter um cara de solda, pode ter 10. Nós estamos desenvolvendo, né? Exatamente isso. Por quê? Você às vezes está em São Paulo, o site ele atinge o Brasil inteiro. Então eu posso ter uma pessoa aqui em São Paulo, eu posso ter uma pessoa lá em Minas Gerais, eu posso ter uma pessoa mais na periferia de São Paulo ou mais para dentro do ABC. Então, se eu tô em algum determinado local, às vezes fica mais fácil para mim se eu tenho um bom parceiro próximo de mim. Ou se eu tô em outro estado, eu tenho um parceiro lá disso. Isso estou falando para serviços, né? Sim. Para produtos é a mesma coisa. Você vai montar uma rede de apoio para quem precisar para executar. E como que vai funcionar essa questão dos serviços? A pessoa vai entrar, acessar uma página com... Já tem aqui algum exemplo? Tem o de solda, já é um exemplo. Sim. Pode clicar aqui? Pode. Vamos lá, testar na prática. Vamos ver se a internet... Aí lá vai ter os parceiros que a princípio vão estar sendo desenvolvidos. A princípio, a gente está desenvolvendo, né, os parceiros. Sim. Então, por exemplo, aqui, se você clicar aí nele, quer ver? Clica aqui, ó, nesse de baixo aqui. Esse aqui? Aí, clica aí. Então aqui você já tem uma página do parceiro. Tá vendo? sim. Dentro da loja do Aço Inox tem uma página destinada a quem vai executar os serviços. Então você tem as descrições, quem é a pessoa, ele tem já o banner dele disponível, tem lá as informações clica aqui em mostrar, tem lá o telefone da pessoa, você pode colocar as redes sociais, um link direto para o WhatsApp da pessoa. Vamos dizer que esse mesmo cara que presta serviço de solda, ele desenvolveu um produto, essa mesa. Ele fez sozinho. E ele quer colocar esse produto para vender lá também. É possível. Logo aqui embaixo, ó, já vai estar lá disponível.
Diga, aqui esse parceiro não tem um produto, mas Sim. se ele tivesse, estaria Já todos estaria, aqui. sim, Entendeu? perfeito. Então, todos os produtos que aquele parceiro tem, já está disponível na loja. Então, e se você quiser comprar, você pode. Sim, a estrutura do teu site, do teu marketplace já está desenvolvida. Totalmente. Total. Esse ano de Desculpa te cortar. Esse ano de 2024, o que a gente fez? A gente já tinha toda a ideia, tá? Tudo a gente já sabia como fazer. O que a gente não tinha exatamente era a tecnologia. O que eu fiz? De 2023 para 2024, eu comecei a procurar uma tecnologia. Então, se você vai nos players, vou dar um exemplo, no Venshop, loja integrada, tem outras. Sim. Eles não vão te oferecer essa solução. É uma solução de e-commerce para um lojista, mas não para vários. Poxa, então não dá. Então eu comecei a procurar parceiros. Eu encontrei um parceiro que ele tem uma solução super robusta, onde ela tem a capacidade de linkar todo mundo. Então, eu sou um administrador, certo? E eu tenho lá todas as lojas que estão lá dentro, eu tenho todos os produtos que estão lá dentro, eu consigo enxergar de forma macro, mas você que é um lojista, você vai se cadastrar lá, é óbvio que vai ter uma curadoria, né, para entender assim, faz sentido ter esse lojista aqui? Então ele vai entrar, vai se cadastrar e nós vamos aprovar se faz sentido aquele lojista entrar ali ou não, mas é uma curadoria assim, para se entender, que também não vou colocar qualquer um lá para não virar uma páginas amarela, né? Sim. Então, a ideia é você ter parceiros qualificados. Perfeito. Então, a pessoa vai entrar, ele vai entender qual é a solução. Ok, quando ele colocar lá os produtos dele, ele vai subir os produtos dele. Ele vai ter a capacidade de pegar o RP que ele usa. Vamos dizer assim, ele usa um Bling, que é um RP. Então lá ele já tem cadastrado todos os materiais dele. Vou dar um exemplo. Onde é que a gente está falando de uma pessoa de EPI? Então ele tem lá luva, óculos, etc. Vamos pegar um parceiro nosso, a Inox Park. Opa, boa. Inox Park vende parafuso, coragem e tudo. Então se ele tiver interesse em estar junto. Ele tem tudo lá no IP, Ele já tem. no RP dele. Ele vai fazer uma API que a gente chama. Exato. Uma conexão Uma com a sua linkagem. loja, vai tudo direto. Exatamente. É prático, então. O cliente, ele pode decidir o que ele quer. Então vamos dizer, digamos que eu tenho lá no meu RP 1000 SKUs. Tenho 1000 produtos lá cadastrados. Mas para a loja eu quero cadastrar só 500. Eu quero cadastrar só 100. Não tem problema. Ele decide o que ele acredita que faça mais sentido para o nicho de aço inox. Sim. Mas se ele quiser tem que pegar ser os restrito, 1000 dele lá e enfiar lá, jogar, pra gente, ótimo. Porque quanto mais variedade eu tiver, melhor. maior é a chance de venda. Vamos Eu dizer quero assim. que faça mais sentido com o aço inox. Perfeito. Certo? Perfeito. Porque... Tanto é que você está tratando lá, ó, tubos em aço inox, você tem uma aba Chapa. de menu, Exato. né? As chapas de aço inox, como tá vendo aqui, cantoneiras em aço inox, maciços em aço inox, os serviços que são correlacionados ao aço inox. Sim. O que você utiliza de serviço no aço inox? Seja de serralheria, seja de solda, seja de acabamento, todos os serviços que envolvem a fabricação de um produto em aço inox, inclusive até o corte, se necessário. Sim. Aqui você tem também outros produtos que são envolvidos para a construção, produtos que são envolvidos para a construção de um produto final, parafuso, válvula, inclusive até itens de proteção individual para quando o serralheiro ou quem está na obra fazendo uma instalação, fazendo um trabalho, esteja resguardado com proteção. Então você tem os EPIs que são utilizados para garantir a segurança de quem está fazendo o manuseio para transformar uma matéria-prima em produto, né? Aí você tem os abrasivos que nós tratamos aqui, inclusive, já foi um tema passado pela Sabrafé, que foi utilizado para chegar no acabamento, seja ele polido ou escovado. Exato. Você percebe que você está num único lugar trazendo as soluções para um todo que vai ser necessário. Então, vou trabalhar com aço inox, o que eu preciso? Preciso de abrasivo, preciso de conexões, preciso de acessórios. Que acessórios? Acessórios de fixação de corrimão, barra de apoio, entre outros, que são os periféricos necessários. Aqui neste, inclusive, é isso aí. Aqui dentro desse site, desse marketplace, você vai encontrar exatamente isso. Se você não quer um produto final acabado, você quer construir o teu produto, você acha isso dentro de um único lugar, seja acabamento ou seja matéria-prima.
É interessante, bem pensado, é uma startup inovadora, porque de fato isso hoje não existe no mercado, isso é uma dor que a gente sente no mercado, porque você não consegue comprar em um único lugar, você não consegue comprar fracionado a solução como um todo. E para poder, isso que você está me explicando, eu entendo perfeitamente, para você criar todo esse banco de dados, você precisa ter uma plataforma parruda que garanta isso. Exato. E além de que trazer uma exposição. Como você mesmo disse, você tem um conhecimento de Google que você pesquisou, Sim. você tem também conhecimento de ADS, então, ou seja, quem busca aço inox no mercado vai chegar na tua plataforma, Exatamente. vai chegar no teu marketplace, e quem estiver expondo lá vai ganhar, além da visualização, né, do nome, da criação do valor da sua marca, de estar no marketplace da loja do aço inox, vai também possibilitar vender por este meio também. Exatamente. Porque hoje a gente tem diversos marketplaces no mercado, mas nenhum voltado para o aço inox, nenhum voltado para a venda de produtos fracionados. Exatamente. Então é uma estratégia inovadora Então, que para mim quem é um se cadastrar diferencial. vai ter o resguardo de que vocês vão trabalhar a exposição também, porque hoje Com o certeza. grande destaque de um certo marketplace aí que tem feito muito sucesso você pesquisa lá, Sim. já aparece ele mais algum outro, a gente já Sim. vai lá e já tem... Olha lá, Então, ó. Você vai fazer todo esse trabalho. Aqui a gente consegue ter uma ideia de Volta lá. tamanho de exposição. Hoje, por a gente ter feito um trabalho muito extenso no Google, principalmente Google Ads, SEO, você trabalhar por dentro do site, você escrever, ter informação relevante, Uhum. Google passou a nos enxergar como algo importante e relevante para o mercado de aço inox. Hoje, se você olhar ali a quantidade de visualizações que a gente tem por mês, a gente fica na frente de praticamente todo mundo. Eu vou citar nomes aqui, mas Elinox, Jatinox, Feital. Você pode fazer comparação com qualquer ferramenta. Qualquer ferramenta. Seja com SEMrush, com SimilarWeb. Se você colocar lá, loja da Aço-Inox, colocar esses caras, a gente é maior, mas a gente não é um pouquinho maior. Eu tenho essa média que é de 25 mil visualizações por mês. Isso é tão maior que, por exemplo, o pessoal tem uma média de 2, 3, 4, 5 mil visualizações por mês. A gente tem muito mais. Vou dar um exemplo. Então você já tem um posicionamento na Sim. internet, no Google. Sim. Por exemplo, impressões. Impressão no Google significa escrevi aço inox, não que o pessoal clicou no meu site, mas que eu apareci ali como uma Sim. imagem ou como Sim. um site em primeira página. A gente tem uma média de 370 mil visualizações por mês. Só de impressão. Você apareceu em alguma busca. Mais de 370 mil vezes. Isso não sou eu que estou falando, tá? Tá? Isso é relatório do Google, Sim, isso sim. tá Analytics, disponível. Se você tiver qualquer acesso a qualquer ferramenta, você aí. Você tá com dúvida, não tá acreditando no que a gente tá falando? Faz uma pesquisa. Pode colocar aí, loja do aço inox, pesquisa em alguma dessas ferramentas que a gente falou. Você vai ver que a gente tá sempre na frente. Sempre na frente desses grandes players. Então, o que isso significa? Imagine que você é um pequeno. Você é um pequeno soldador, você é um pequeno serralheiro, mas você sabe que você tem que crescer. Você sabe que você precisa de mais clientes. Você sabe que você precisa ir para o Google, mas você não sabe qual caminho. Entendi. E quem não é visto não é lembrado. Exato. E a oportunidade Agora, vem daquilo como você se posiciona. E aqui já você está me apresentando um caminho de um posicionamento para uma futura oportunidade, é isso? Ontem eu conversei com uma pessoa que ele é uma pessoa antiga no mercado, que ele já trabalha há muitos anos, tem seus clientes, e quando você vai olhar ele na internet, ele praticamente não existe na internet. E quando você conversa com ele, eu falei, tá, mas e aí? Eu sei que a gente tem que montar um site, eu sei que tem que ir para lá, mas não sei como faz. Digamos que você dissesse hoje, não, eu vou montar meu site, eu vou enfiar dinheiro no Google Ads. Mesmo que você colocasse muito dinheiro lá, eu vou colocar 10 mil aqui por mês, você não vai aparecer tantas vezes como eu. Por quê? Porque o Google, ele não entende que é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais relevância, quem tem valor para aquele mercado. E nós hoje conseguimos conquistar através de um longo tempo fazendo, não desiste, continua. Hoje ele entende que para o mercado de aço inox, a loja da aço inox tem muito valor.
Por isso que eu tenho muita visualização. Porque você provavelmente tem muito tráfego dentro do teu Exatamente. site. Passa Então, ou muita seja, gente. passa muita gente. Agora, imagine... Você é notado, vamos Agora, dizer imagine assim. o seguinte. Eu tenho uma marca, eu tenho um tamanho. Mas a Proginox tem um tamanho. A Aperam tem um tamanho. Outros vários que são parceiros também têm tamanho. Quando a gente junta essas marcas, o tamanho daquela visualização ela vai ser exponencial. Sim. Porque imagina que eu coloque a minha marca ao seu lado. Uma marca empurra a outra, vamos dizer Exato. assim, para um crescimento. Então é interessante ter todos esses players que fortalecem não uma marca, fortalece necessariamente a outra. para concorrer, Sim. mas para se impulsionar. Porque muitas vezes o cara que tá ali do outro lado, ele vai falar assim: mas como é que eu vou colocar o meu produto do lado do produto da Proginox? Vai ser impossível vender. Não vai ser impossível. Porque às vezes ele vai estar procurando um produto que às vezes você não colocou. Porque talvez não seja exatamente o seu ponto. Ou então, às vezes ele está procurando um serviço na cidade dele lá. Sim. Eu recebo ligação, WhatsApp, etc. de Roraima. Eu tô em São Paulo. O cara lá, como é que ele vai fazer um serviço lá É com o a Proginox alcance, aqui? né? Entendeu? É o alcance. Você aproxima quem está próximo. Sim, Não é? exato. Então você regionaliza. Essa também foi uma estratégia que o próprio Google utilizou. Mas o Google ele não tem esse desenvolvimento dos parceiros que são especializados para aquilo. Então ele faz uma inteligência, vamos dizer, artificial, mas que não aproxima de fato aquele que vai executar. É simplesmente o que ele entendeu que é. Sim. Agora, exato. quando você está num nicho especificado como o aço inox, calma aí, você vai buscar e vai trazer para você aquela solução Exatamente. que está ali É e isso. vai te atender. Perfeito, E perfeito. hoje está disponível. Se eu tenho uma empresa, uma serralheria ou um polimento, enfim, eu posso hoje já entrar lá na loja. Como que- Entra no Como que no faz site. para entrar em contato com a assessoria? Tá Que vendo eu aqui quero do lado, saber mais. escrito Venda Agora? Sim. Se a pessoa clicar ali no Venda Agora... Pode clicar? Pode. Clica aí. Pode ligar. Vamos entender como funciona. Ó, Venda Agora. Aí Aí ele vai faz o fazer um cadastro. registro. Obviamente, se você não tem, você vai fazer um registro aqui. Fez o registro, o que vai aparecer? Você vai colocar lá nome, telefone, e-mail, uma CNPJ, informação lá. simples. Essa informação, ela vai cair no nosso banco de dados. Perfeito. Então, para mim, vai chegar lá como? Eu quero vender dentro da loja. O que nós do suporte vamos fazer? A gente vai ter a sua informação ali já e a gente vai entrar em contato com você. Ô fulano, tudo bom? Eu vi aqui que você quer vender através da loja. Vamos lá. Me explica. Qual que é o seu negócio? O que você vai fazer? passar pela curadoria Vai para passar. saber se tem sim. sentido, né? Né? A gente vai... Então, passou por um período ali, curadoria, etc. Entendemos. Pô, faz sentido. Faz sentido eu aliar. Porque imagine o seguinte. Se eu tenho um ótimo parceiro como uma Proginox, que tá ali dentro, ela tá confiando em mim. Ela confia que eu não vou colocar uma pessoa que não tem nada a ver. Então, eu tenho que fazer uma curadoria para ir falar assim, não, vamos entender seu negócio. O que você vende? O que você faz? O que é? Eu trabalho com isso. Pô, legal. Dá para você se encaixar aqui, ó. Em serviços, nesse tipo de serviço. Pode ser? Não, ok. Aí, a partir disso, a pessoa vai passar a fazer parte da loja do Assinox. É claro que existem, né, valores ali, etc. Mas, assim, mais importante é entender qual é o negócio, se faz sentido e se... Pô, eu posso colocar esse cara lado a lado com uma outra empresa? Posso. Ok. Você vai fazer parte. Então, isso vai trazer para o cara que é pequeno, o cara que está longe, e também o contrário, para o grande, exposição. Sim, sim. É mais uma forma de se expor, Sim. né? É claro, de se posicionar frente ao Sim. mercado. É Entendeu? interessante você ser visto, é importante você Ó. ter os seus produtos lançados, fazer parte dessa Eu inovação. vou trazer né? aqui um dado. Tá? Hoje, o mercado de aço, juntando aço, carbono e inox, ele representa uma média de 2% do PIB. Tá bom? Que é bastante Sim, coisa. se considerado. Só que esse mercado, todo esse valor, a gente ainda não conseguiu digitalizar quase nada. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala em moda, fitness, a gente fala de mercado de suplementação, parece hoje que na internet ele já é gigante, não parece? Sim. Sabe quantos por cento desse mercado já foi digitalizado? Cara, aí eu gostaria de saber. Nem 30% ainda não foi digitalizado. No nosso mercado,
nem 3% foi digitalizado. Então existe um mercado exponencial a ser explorado, né? E você hoje está chegando aqui falando, Marco Rocha está aqui, loja do Açinox está aqui, vou ajudar a exponenciar. E a Proginox, o Papo de Inox está dizendo exatamente isso aqui, ó. Tamo junto, vamos exponenciar, existe um mercado a ser desenvolvido, existe um mercado digital do aço inox que ainda não foi explorado da maneira que pode ser explorado, que pode ser crescido e existe um caminho. O caminho está aqui, ó. A tecnologia está aqui, ó. Tá sendo apresentada como uma solução. E, inclusive, você está chegando, né? Parece que vai ter um evento. Eu gostaria de entender desse evento. Vamos. Como é que é? Já que é pra fazer... Tem que fazer bem feito? É pé na porta, né? É legal. Qual que foi a nossa ideia aqui? Sendo assim, claro. Nós queremos ter parceiros bons. Parceiros que representam, que façam sentido pra gente. Qual que foi a nossa ideia? Nós queremos fazer um evento de lançamento desse site. É claro, ele tá no ar, mas nós estamos desenvolvendo os parceiros para quê? Naquela data específica, que a gente está colocando aqui como dia 10 de abril agora, nós vamos fazer um evento onde a gente vai juntar o pessoal de várias empresas diferentes, como por exemplo, né, empresa que trabalha somente com chapa perfurada, pessoal que trabalha com material de equipamento de proteção individual, o pessoal que trabalha com corte, dobra, etc., com outros tipos de produtos. Nós vamos juntar todos esses grandes empresários em um só lugar. Nós vamos ter ali um momento onde a gente vai ter um super jantar, com tudo incluso, com bebida, comida, etc. E também vai ser um momento para que a gente possa se conhecer. Desenvolver. Fazer um networking. Entender que você está dentro de uma mesma plataforma, fazendo o outro se desenvolver ao mesmo tempo. Bacana. Entendeu? Imagine, o cara, ele trabalha, por exemplo, vou voltar aqui no equipamento de proteção individual, e ele conhece uma empresa que tem mais de 500, 600, 700 funcionários que usam equipamento de proteção individual. Só nesse momento ele já vai poder fazer negócio. Pô, a gente faz parte de um mesmo... Tá fazendo uma rede, né, de apoio nesse sentido para gerar mais negócios. Exato. Entendi. Não para concorrer entre si, Entendi. mas sim para fazer exatamente o que você falou, uma rede de apoio. Né? É fortalecer o nosso Exato. nicho. Que é uma coisa que a gente percebe que tem muito pouco dentro do nosso nicho. Às vezes a gente até se conhece ali e tal, mas se juntar e tentar fazer com que esse nicho de aço inox possa crescer dentro da internet, ainda não foi feito. Então nós, como assim, a gente entende que está na vanguarda desse movimento. Papo de Inox também tá na vanguarda, hein? Então por isso que eu disse nós. Bacana. Nós estamos... E eu acredito que isso vai fazer um fortalecimento e vai fazer com que a gente possa fazer essa digitalização ser mais rápida. Se você faz uma projeção, a média é de mais ou menos 10 anos para que você consiga sair de 2% para 15% de digitalização, o que já seria muito. Só que a gente acredita que fazendo esses movimentos, juntando empresas, conversando, fazendo as pessoas se interligarem e entender que o futuro está ali, a gente acredita que pode diminuir isso entre 7 a mais ou menos de 5 a 7 anos. Então a gente vai conseguir cortar um caminho aí de uns 3 a 5 anos, pelo menos, juntando todo mundo, entendeu? Eu entendi. Então essa é a nossa ideia. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Como faz para poder perguntar a mesma coisa. Sério? Inserir os produtos ou estar ele funciona como os demais marketplaces já existentes? Eu tenho que cadastrar em alguma plataforma? Ele busca? Como que funciona? É uma API simples. É uma API simples? É igual todos os outros. É igualzinho se você fosse cadastrar no Mercado Livre, na Americanas, etc. É a mesma... Você vai Ou na sua própria loja virtual, é a mesma coisa. Todo mundo segue a mesma sistemática. Eu vou te dar... a gente tem duas opções, tá? Digamos que você é uma empresa que já trabalha com ERP e você é que não trabalha com nenhum ERP. Tá bom? Mas a gente tá falando de produto beleza, e serviço, né? Serviços vai ser um pouquinho... Assim, como não existe um ERP para serviços, o que nós vamos fazer? Nosso time de apoio vai fazer da seguinte forma. Você trabalha com serviços? Eu trabalho com serviços. Ok, quais são? Você vai me contar, vai me explicar. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso para dentro do site. Vamos criar como se fosse um
produto seu, sim. do seu serviço. Você vai ter um site dentro do marketplace. Exato. Lá eu vou colocar todas as os informações. Uma página, contatos. daqui a pouco você mostrou uma página. Perfeito. Por exemplo, ele vai aparecer onde ele não é visto. Exato. Por exemplo, para mim, o que importa quando ele coloca ali, mesmo serviço ou produto? Que você apareça, que você seja visto pelos outros. Certo? Perfeito. Então, eu vou divulgar tudo que é seu. Não importa pra mim, assim, não é que não importa. Importa que você venda seus produtos dentro do site, claro. Sim. Mas importa mais que você tenha resultado. Então você vai começar a perceber que você tem muita gente chegando em você. Entendi. E você apresenta esse resultado, Marco, no final, quando alguém quiser, sai um relatório, se você desejar. Sim. Hoje, o site ele já tem a capacidade de fazer isso. Então, por trás do site, que é essa ferramenta, você tem capacidade de saber tudo o que você vendeu dos seus produtos, as suas vendas que foram feitas. Por exemplo, um cliente, a gente está terminando de fazer para entender assim, o que acontece? Traquear o cliente, ele entrou no site, ele olhou o produto, mas ele não comprou. O caminho do cliente dentro do teu site. E resgatar esse cara. Você vai conseguir, como lojista, conseguir entender lá. Ter esse entendimento. O que aconteceu? Por que eu tive um monte de compras que não foram efetivadas? Por que o cara ele chegou. Exato. Por que eu tenho ali, você vai conseguir extrair relatório da plataforma, automaticamente ali, é só você colocar, mês, etc. Isso a gente vai ensinar também o lojista a usar. Então vai ter um treinamento, Sim. uma curadoria. Que legal, hein? Uma curadoria para que Sim. a pessoa extraia de fato aquelas informações para que ela possa trabalhar. Não é somente vender dentro do site, mas é vender também com a informação que está lá à disposição. Exato. Por isso é necessário estar no site. Exato. Mas como ela faz para estar no site? Sim. Como vai fazer para poder ter essa relação com o Marco, com a loja do Aço Inox? Como que ele vai conseguir fazer esses contratos contigo? Inicialmente, você vai fazer um cadastro através do site. Perfeito. Isso vai chegar pra gente e a gente vai apresentar para você a solução. Perfeito. Então, a solução apresentada, olha, ela funciona assim, você cadastra dessa forma, ok, faz sentido? Nós temos um valor lá que ele é mensal. Perfeito. Tá? Isso vai ser, até no site mesmo vai ter lá um banner que você consegue ver valores. Certo. Então a gente tem planos trimestrais, semestrais e anuais. Então você entrou, você vai decidir qual é o seu plano. Primeiro, óbvio, entrou, fez uma curadoria, entendemos que faz sentido, eu vou te apresentar os planos. Você vai dizer, não, beleza, eu quero esse plano, eu quero aquele. Lembrando que nos nossos planos a gente não está trabalhando com fidelidade. Por que não? Muito site você entra, você coloca lá e você começou, você não gostou. Só que você tem a fidelidade lá. Você fica preso. Aí você tá preso. Pô, não gostei, não achei que era aquilo. Não me importa isso. Eu não quero isso. Então você confia no trabalho que está sendo desenvolvido. 100%. Eu tenho certeza que você vai colocar seu produto lá e que você vai vender. Isso é bacana. Porque eu não quero um cara insatisfeito. Eu não quero, coloquei, mas agora não vou sair, porque... Não, eu quero que você trabalhe a minha ferramenta. Quero que você coloque seus produtos, quero que você entenda o que vende mais, o que vende menos. Por quê? Porque você vai me auxiliar de forma... talvez até não intencional ali, mas de forma indireta. Você vai me auxiliar a entender o que mais vende, o que menos vende. Porque isso é um ramo, um leque que a gente está abrindo de produtos diferentes. Sim. Então, vai ser um aprendizado também, né? Entender. E isso vai fazer você, que é lojista, entender melhor. Então isso aqui vende mais, isso aqui vende menos. Vamos mais por esse caminho, vamos mais por aquele, entendeu? Então, não é dar um tiro no escuro. Você consegue agora, com essas informações, trabalhar aqueles produtos que têm um potencial enorme aí de venda. E, por exemplo, se o cara fez lá um plano anual e não está satisfeito, não tem problema, a gente cancela. Independente se é 1 mês, 2 meses. Não tem problema. Legal. Eu não quero te prender por uma multa de cancelamento. Eu quero que você esteja satisfeito. Confiança. Né? E outra coisa, um cara de serviços. Eu quero que o WhatsApp dele fique estourando de gente, chamando ele para fazer serviço lá. Mas o cara que vai estar no WhatsApp, por exemplo, ele vai saber que Sim. O cliente veio pela loja do Aço Inox? O site ele tem capacidade de fazer o quê? Quando ele apertar o botão para falar no WhatsApp através do site, ele vai cair direto no WhatsApp da pessoa e já vai vir com uma tag falando assim: oi, tudo bom? Eu vim do site da loja da Sinox.
Olha isso. Então Então, dá para você vai mensurar da saber onde tem exatamente. resultado ou não. Exatamente. Então é importante fazer, Você vai né, conseguir essa ter noção, experiência. Você vai conseguir ter noção ali, eu recebo 1, 2, 3, 5, 10 contatos Da por loja. dia. E como Que é, vem da loja. a qualificação desse contato, desse lead que vem, né? É um Que lead talvez bem seja- assertivo, né? Exato. Por quê? Que é Um marketplace, inox. um marketplace comum, ele vai te trazer lead. Vai te trazer lead. Só que talvez seja o cara que tá procurando relógio, pneu, televisão, e aí ele caiu lá. Só que ele não é qualificado, ele não sabe o que ele tá procurando. Ele tá procurando uma panela. Ele digitou lá Sinox, entendeu? Agora o cara que tá procurando, entrou no nosso site, é um cara que ele sabe o que ele tá procurando. Já tem um filtro Entendeu? ali, né? É muito diferente, porque vem um lead muito qualificado. Ô, Marco, agora pra gente falar sobre como O que a pessoa evento. vai chegar, né? Como que, porque assim, você vai lançar esse evento dia 10, né? Dia 10. Dia 10 e tal, lá vai ser um evento bem bacana. E como é que a pessoa que tem interesse de participar, participa desse evento também? Como é que vocês estão organizando isso? Para quem está assistindo, poder falar, poxa, tem interesse. Inicialmente, o que a gente está fazendo, né? Nós selecionamos, é um número pequeno, reduzido de pessoas, então vai ser Não é aberto ao Não. público. Não é que não é aberto ao público. Ele está aberto aos nossos parceiros. Então, o que a gente fez? A gente selecionou alguns principais parceiros que acreditaram inicialmente nessa nossa ideia, que compraram a nossa ideia, que foram junto com a gente. Então, é um momento de consagrar essas pessoas que já compraram essa ideia junto com a gente. É claro que ainda existem algumas vagas, que são poucas. Então, alguns outros parceiros que estejam qualificados para isso vão ser bem-vindos e a gente vai fazer também uma curadoria. Então, Opa, tudo bem, eu quero entrar no site, mas eu já quero ir pro evento. Calma aí. Vamos entender o seu caso? Faz sentido? Não faz sentido? Vai ornar aqui com o que a gente quer? Entendeu? Então, nesse momento, por ser um evento menor, não pequeno, mas menor e mais Selecionado, íntimo, né? mais selecionado, seletivo. vai ser, exatamente, para alguns parceiros mais selecionados. Tá. A gente espera, talvez, num futuro próximo, fazer outros Mais aberto. eventos com mais parceiros. Sim. Então, conforme os parceiros forem chegando, vão E se vai estabelecendo, vão chegar. Talvez a gente possa, num futuro próximo, fazer um novo evento com esses outros parceiros. Legal. Mas nesse momento aqui é uma coisa um pouco menor. É claro que ainda tem a possibilidade de falar sobre ele, de colocar alguns parceiros dentro, mas a gente está tentando fechar. Então, por exemplo, eu quero ter uma pessoa para acessórios, um para abrasivos, eu quero ter um de conexões, eu quero ter um de acessórios. Então, vou selecionar eles com Sim. produtos específicos, colocar todos eles num mesmo evento e a gente vai fazer ali um Vai se momento conversar. Sim, sim. para Legal. networking, etc. Então, você que tem interesse de participar da loja virtual, né, do marketplace aí do Market, está lançando a loja do Assinox, entra lá na loja, se cadastra, participa da curadoria e se você tiver interesse também em fazer parte deste evento que vai ser o lançamento da loja, já está no ar, mas vai ser um evento aí específico, seletivo, bacana, de network, aí você procura também o pessoal da loja e passa pela curadoria, que aí você vai receber o convite premiado, né? Exato. O convite premiado. Inclusive- Tem um modelo aí? Vamos Opa! aproveitar aqui o momento. Ó, cara, a gente acredita que esse momento aqui, ó, Bacana. é o momento de selar. Bacana. Mas ele cara. A gente trouxe quase Aqui, como um ó. convite de casamento aí. Mas é um selo, Aí, né? ó. Nossa, de cera. Aí, ó, exclusivo, cara. Ó, Papo de Inox vai estar lá, representando também pro Inox lá, ó. Aí dentro tem já um QR Code para você poder confirmar a sua presença, tá? Bacana. E assim, eu acredito que esse momento aí, esse dia, Aqui, ó. ele vai ser uma virada de chave dentro do nosso nicho. Porque vai ser um momento onde a gente vai poder consagrar e mostrar que assim, olha, agora sim o Assinox está sendo digitalizado. Nós estamos trazendo grandes parceiros fortes que representam o inox efetivamente. Assim como você falou, ó, quando a Proginox tá, a Peran também tá. É. Então, é isso. Trazer esses players e mostrar para o mercado, olha, agora a chave mudou. E agora a gente vai entrar agressivo.
Segura a gente agora, mas Bacana. esse evento vai fazer isso, cara. A gente acredita que vai ser um sucesso. Inclusive, eu Bacana, bem até vi um Parabéns. vídeo que você postou, tem no Insta, né? Sim. Um vídeo mostrando você falando sobre esse evento como um todo. Achei bem interessante, é uma boa estratégia. Nós vamos estar junto. Aonde estiver desenvolvendo o aço inoxidável, Papo de Inox, vai ter, lógico, a importância dele lá, divulgando, incentivando, para que a gente, a cada tempo que se passe, a gente consiga exponenciar o crescimento e a venda e um material que é A diferenciado. gente já no tem até o mercado, vídeo né? aí. Você tem Vamos ele aí? lançar. Mostra o vídeo, pô. Eu achei Põe bem aí. interessante. Ao lançamento Olha do isso. maior marketplace de aço inox do Brasil. Quero convidar você de forma exclusiva e especial para fazer parte, junto com a gente, de um evento que vai mudar o jogo no nosso nicho de aço inox. Nós teremos o maior prazer em te receber aqui, mas eu quero te lembrar que as vagas são limitadas e que esse dia vai ser exclusivo. Nessa data, nós estaremos aqui, em Coco Bambu Guarulhos, onde todos vão poder desfrutar não só de bons momentos, Tem que pegar o mas royalties também desse cara de aí. networking e muito conhecimento de uma nova ferramenta que vai mudar tudo que a gente conhece. Agora eu quero mostrar para você um pouco mais desse espaço onde a gente vai fazer esse evento exclusivo. Aqui, no Coco Bambu Guarulhos, nós vamos poder desfrutar de momentos especiais e conhecer novos players. Aliás, não só novos players, nós vamos conhecer os maiores players do nosso mercado. Você vai poder criar novas conexões e vai poder conhecer novas pessoas. Vem junto com a gente, se inscreve no nosso canal e coloca aí, quero vender agora. Clica no nosso link. Você ficou curioso? Quer entender um pouco melhor como isso tudo vai funcionar? Lá no nosso site, www.lojadacinox.com.br, você vai ter um link especial para você clicar e colocar as suas informações e poder confirmar a sua presença. Clica no nosso link e vem fazer parte da Loja da Sinox. O convite tá feito. Venha fazer parte da loja do Aço Inox. Não perca, hein? É isso aí. Bom, eu acho que a gente conversou bastante aí, deu para explanar bem toda Bacana. a informação da loja. Você que tem interesse, vai lá, já está no ar, participa. Se tem serviço, produto para oferecer, clica lá, passa pela curadoria, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí esse lançamento. E eu quero agradecer ao Marco, né, por compartilhar tanto a história quanto também esse projeto já vai ser um sucesso aí. Inovador, né? Inovador, muito bacana mesmo, de verdade. A história também muito bonita, parabéns. Principalmente a história do seu pai também, que praticamente você contou parte da história dele, Sim. parte da sua, que se conectam, né? Sim. Parabéns por isso. E é isso, né, Deus? Claro, quero agradecer mais uma vez também ao Marco pelo contato também, por ter desenvolvido essa parceria aí, e nós vamos estar junto. Foi bacana, Com certeza, muito porque o convite tá interessante. aqui, eu vou até guardar Inclusive, pra- a história de vida É dele limitado. se mistura com a minha também, né? Você vê, é bem parecido. Esses camaradas Eu me é tudo identifiquei igual, não é bastante. possível. Parabéns. Parabéns pela sua história, pelo teu pai, pela tua família, pelo teu negócio, pela coragem e a inovação que você traz para esse mercado que é tão carente. Seja mais do que bem-vindo e aceito, mas também apoiado. É isso aí. Gente, muito obrigado. De verdade, assim, isso aqui é a realização de alguns objetivos e eu tenho certeza absoluta. Daqui, isso só vai crescer, só vai aumentar. E eu agradeço demais pela oportunidade e pelo apoio de vocês. E contem com a gente, assim como a gente está contando com vocês. Claro, Muito vamos obrigado, junto. de verdade. Vamos crescer o inox aí no Brasil como um todo, né? Mais uma novidade aí para o nosso universo, e o Papo claro. de Inox está junto. Inclusive, quero falar das nossas novidades. Logo, logo aí você vai ter acesso ao nosso portal de conteúdo que está quase pronto, Quase pronto, hein? papodinox.com.br, hein? e lá você vai ter acesso a essas informações do que você tem do podcast e mais muitas outras. Então fica de ligadinho aí que a gente logo, logo vai começar a falar sobre isso. Também quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, tá tudo ali no nosso cenário, você viu aí passar pela tela ao longo do programa. Muito obrigado, vocês que acreditam. Nós não estaríamos aqui desenvolvendo essas novas parcerias se não fossem vocês apoiar aquilo que nós estamos fazendo, que é disseminar conteúdo de qualidade para toda a comunidade. Hein, Jonathan? E a gente acreditou durante um ano praticamente sozinho.
E depois de um ano, hoje virou uma realidade tão importante para o mercado. É isso aí. Né? Bacana, né? Aqui, ó. É o que ele tá contando aqui, né? Um dia a gente vai estar do outro lado e a gente conta, né? Muito É bom, interessante, muito bom. É isso aí, muito obrigado para você que acompanhou mais um dos nossos programas e sempre acompanha aí o nosso canal, nosso Instagram, Sempre com novidades. sempre com novidades, da mesma forma também da loja do Inox, lá www.lojadoaçoinox, certo? .com.br, acesse lá e tenha mais informações. É isso aí, muito obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, o aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!